Olá pessoal, começando mais um Tá na Boca do Povo. Dessa vez não vai ter discussão, creio eu que não. Não vai ter alfinetada também, porque nós já começamos bem, né? Hoje a bancada nós temos aqui professor Didô. Seja muito bem-vindo, viu, meu querido? Obrigado, é um prazer voltar aqui ao programa. Tamo junto. Martim Colpani com a gente, vereador Martim Colpani. Thiago Colpani, né? Tá trocando. Peraí, eu já vou começar irritando ele, né? Porque ele antes de vir do programa, ele me irritou. Aí eu falei, não, deixa ao vivo que eu pego ele ao vivo. Thiago Colpani, meu querido, seja bem-vindo. E conversar um pouquinho com a população. Nós já estamos começando fazendo feito nesse programa hoje. Eu creio que já vai dar o que falar nas redes sociais, porque nós estamos numa bancada, duas pessoas, uma de esquerda e outra de direita, mas eu chamei o Rambo. O Rambo já está chegando, vai ser o segurança do programa hoje, né? Recebendo aqui Paulo Vicente, seja muito bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui, viu? Participando desse programa bacana. Tenho certeza que vai acrescentar bastante aí. Altair Vicente. É Vicente, é tudo parente, Altair? Sim, somos primos. Ah, vocês são primos? Sim, você não sabia, sério? Você chama a família, pô. Né? Já tá em família, então. Seja bem-vindo, viu, Altair? Obrigado, Rodrigo. É prazer poder retornar aqui mais uma vez e poder contribuir com a nossa comunidade. Pessoal, nós vamos fazer um bate-papo hoje muito descontraído, que nós temos pessoas de todas as áreas, né? Nós temos o Didô aí que vai poder representar os professores, né? O que está acontecendo. Temos aí o vereador Thiago Colpani também vai poder explanar pra gente. Acabou de vir de uma reunião, né, Thiago? Creio que vai poder agregar algumas coisas. Paulo Vicente, empresário, pastor, político também, né? O Altair representando aí o nosso conselho tutelar. Eu acredito que nós vamos conseguir fazer um programa muito bacana. E já vou deixar um suspense pro pessoal no ar, porque eles falam que santo de casa não faz milagre, né? Pessoal, nós estamos estudando aí, nós recebemos uma ligação essa semana, então provavelmente nós estamos estudando, nós recebemos um convite para fazer parceria com uma TV aí, onde as pessoas vão poder assistir pela Smart TV. Né? O pessoal ligou pra gente, gostou da programação e começou uma negociação para poder assistir os nossos programas, né? Que a gente só passa pelo Facebook, no YouTube, vão poder assistir também. Depois, a hora que se der certo a gente fecha, é só para deixar aquele suspense no ar, então já tá quase entrando coisa nova aí. Pessoal, terror aí nos últimos 15 dias com as nossas crianças. Aí fica aquela questão, porque muita gente joga toda a responsabilidade para as crianças, alguns jogam a responsabilidade para os pais, outros querem jogar a responsabilidade para a escola. E outros querem jogar a responsabilidade para o governo. Aí fica aquele joga-joga, né? Quem que é o responsável? O que nós vamos fazer? E agora? Já falaram até de parar as aulas, né? Não, para as aulas, volta no online. Tá um negócio meio drástico, né? Vamos... Quem quer começar aí? Eu vou deixar assim. 1, 2, 3, vai! Ó, aqui é desse jeito, não vai ter parou ímpar hoje, não. Vamos abrir esse bate-papo importante. Lamentável, né? Lamentável essa situação que nós temos visto acontecer esses dias na... Começa de novo? Pode. Ao vivo, né? Mais uma vez, boa noite a todos. Lamentável o assunto que nós estamos conversando hoje. O ambiente escolar é um ambiente de estudo, um ambiente que deve ser acolhedor, né? E não é isso que nós temos visto nos últimos dias. Os acontecimentos lamentáveis que aconteceram no país e depois disso ameaças, né, de terrorismo, causando grande pânico entre alunos, pais, professores, funcionários. Então é importante a gente estar falando sobre este assunto para trazer um pouquinho de conforto e alívio para as famílias e também para mostrar o quão danoso pode ser esse tipo de ação para toda a sociedade.
Então nós temos que pensar políticas públicas sérias para as escolas, políticas públicas sérias de segurança pública e também pensar no âmbito do seio familiar, né? Porque é muito disso que tem acontecido, que a gente pode entender que tem faltado, aí, a parte familiar tem falhado um pouquinho no seu processo. Mas vamos abrir esse debate, esse bate-bola que a gente vai fazer aqui, cada um colocando a sua opinião, que eu acho que é muito salutar e muito importante para todos. Obrigado pela oportunidade. Dido, a responsabilidade é da escola? Tudo que está acontecendo aí, porque a gente observa muitas vezes os pais querendo jogar né, para os professores a responsabilidade da educação e do ensino também. Como que você vê isso hoje? Boa noite aos companheiros aí que estão no programa e quem nos assiste. E é isso, eu acho que você começou e na sua fala inicial você colocou aí, eu acho que a culpa, entre aspas, né, é de tudo, né? A culpa é da sociedade, a culpa é das famílias, a culpa tem um pouco da escola, né? Por quê? Porque a gente vive numa sociedade, né? Então a instituição escolar, ela não está fora, né? Ela está inserida na sociedade, né? Então, o que a gente vê? A gente vê todo aquele tipo de coisa que acontece na sociedade vai acontecer na escola também, né? Então, se nós temos violência fora da escola, nós vamos ter violência na escola. Se nós temos o próprio uso de drogas, por exemplo, lícitas e ilícitas, nós vamos ter na escola também. Então, infelizmente, por isso que é difícil você resolver o problema, porque ele tem várias causas, né? Várias causas. E, infelizmente, eu sou professor de história, né? Então, se pensar historicamente o Brasil é um país extremamente violento, né? Independente do que agora, né, nós estamos vendo desse tipo específico de violência, o Brasil sempre foi um país violento, né? Sempre teve muitas mortes, né? Mas na história recente do país, nós estamos vendo aí mortes, né, por armas de fogo, né? Já 30, 40, 50 anos, o Brasil sempre é um dos maiores países onde você tem mortes por arma de fogo, né? Então, só que isso estava restrito a determinados ambientes, né? Então agora não, agora parece que a coisa está se tornando um pouco mais ampla, né? A situação. Na minha época, quando eu estudava, eu era um aluno muito quietinho, sabe, eu imagino. Paulo? Eu era quietinho, tranquilo, eu era meio encapetado. O que acontecia? As professoras eram bravas. Exatamente. Teve uma vez que uma professora minha, ela deu um puxão de orelha em mim, que acabou rasgando um pedacinho. Você tinha puxado o cabelo. Não, na época eu tinha cabelo. Achei que foi ela que tinha arrancado os cabelos. E ela teve que dar um puxão de orelha mesmo e deu de cortar um pouquinho aqui, sabe? Nossa, então aí eu lembro que a escola preocupada, né? Chamou as mães e tal, e as outras mães viram também. Minha mãe chegou e falou assim: na próxima, você rasga uma e arranca a outra. Porque era, né? A gente tinha um respeito com os professores. Claro. O professor, ele era uma autoridade dentro da escola, né? Com o aluno ali. E hoje parece que inverteu, porque o que a gente vê de vídeo de crianças aí em sala de aula hoje com o celular, né? Jogando cadeira, xingando, batendo o professor, matando a professora, quer dizer, já estava aposentada, né? Poderia estar curtindo a vida, mas às vezes a pessoa faz aquilo ali por legado. Ela que queria, a professora, né? Se não me engano, ela tinha 71 anos. 71 anos. De idade. Que foi morta por um aluno. E hoje parece que o professor, às vezes, não pode ser muito enérgico, né, Dido, assim, na sala de aula com o aluno, né? Ontem mesmo, né, a gente estava com duas conselheiras tutelares, né, e que houve realmente esta colocação, né, onde a família realmente não tem mais não tem nem autoridade sobre os filhos, né? Então, às vezes, a família não consegue ter o poder do pai e da mãe sobre os filhos, né? Então, aí o professor ou a professora, que é uma pessoa estranha, né? Aí não vai ter mesmo. Então, isso já como eu disse, né? Já é um processo que eu comecei a dar aula eu sou mais velho, né? Comecei a dar aula em 1988. Então, de lá para cá, houve uma mudança drástica, né, do que você falou, em termos
da autoridade do professor, o respeito que os alunos têm aos professores e tal. Então isso é uma coisa que na própria sociedade está acontecendo, né? Você percebe que não há um respeito à autoridade nenhuma, né? Não há respeito nem à autoridade policial, não há respeito à autoridade, né, instituídas e tal, né? Então realmente é uma questão bastante complexa, né? Que a escola ela apenas é um reflexo, né, do que acontece na sociedade. Né, Rodrigo, eu concordo, né, com o início da fala do professor, né, a questão do que o Brasil é um país violento. E, na verdade, historicamente é mesmo. Até porque, se você partir lá do comecinho, a colonização dele foi uma violência contra os índios. Exatamente. Né? Já começa por aí, já veio de uma forma violenta. Eu lembro que, um tempo atrás, na faculdade, eu li algo sobre a questão, por exemplo, da corrupção no Brasil, que ela seria uma coisa que já veio junto, né, com essa colonização. Tem toda uma história, né? O professor de história domina melhor que eu isso. Mas acontece o seguinte, a questão da violência que nós estamos falando, né? E o professor também muito bem colocou. É um problema de todos, na verdade, né? Porque não dá para você apontar que a culpa é do pai, ou da mãe, ou do professor. É de todo mundo, na verdade. E aí, quando você fala, você deu o exemplo seu aí da questão da professora, da forma que ela... É assim, ó, nós estamos em constante evolução. Naquela época, era uma época. E, na verdade, o respeito, na verdade, que você tinha, não era respeito, era medo, porque você era agredido. Porque eu costumo fazer assim, ó, é diferente eu ter respeito por você e eu ter medo. Hoje eu tenho pais, né, esse ano completo 12 anos atuando como conselheiro tutelar aqui na cidade. E é assim, ó, eu já ouvi adolescente olhar e falar assim, ó, eu era criança e me batia, agora eu sou homem, bate agora. Por quê? Porque ele tinha medo porque era criança, agora eu sou homem. Então assim, ó, se eu crescer tendo respeito pela figura do meu pai, pela figura da minha mãe, que me gerou por 9 meses e passou todas as dificuldades para mim criar e sustentar, eu respeito, até porque eu cresço e fico homem mesmo, e dependendo o corpo físico do meu pai, na pancadaria eu vou vencê-lo. Mas jamais, porque eu tenho respeito pela pessoa do meu pai. Verdade. Não medo. Não medo, né? E aí é uma grande diferença entre você educar e criar criança tendo medo de você. E na verdade, a família, a sociedade, o governo tem que criar assim, ó, respeito. Né? É o que o professor citou hoje, não tem respeito por ninguém, nem pelo pai, nem pela mãe, nem pelas autoridades constituídas. Eu já vi, como você falou aí de vídeos, eu já vi vídeo de audiência de... Rapaz, falar absurdo para juiz. E o juiz tem que se recuar, porque... né? Enfim, você entende? Nós temos aí um Brasil complexo, cheio de... Né? Você tem um crime organizado que é organizado e ninguém quer assumir, mas é muito organizado. Muito melhor organizado que o sistema de governo. E isso é uma realidade. Não é? Então você tem um monte de vertentes que precisa ser pensado. E a escola é sim o reflexo da sociedade. Porque o problema não é você arrumar segurança para a escola ou na escola. Porque se você tem uma sociedade segura, a tua escola é segura, a tua igreja é segura, a tua casa é segura. É verdade. Entendeu? Então, assim, ó, essa é uma complexidade muito grande que... Né? Vai depender de políticas públicas sociais, de política educacional. Nós temos um sistema de educação, se eu estiver errado, o professor me corrige, mas nós temos um sistema de educação de 1900 e bolinha, sabe? O MEC precisa se atualizar, precisa, sabe, pensar na questão da regionalização, das culturas, né? Da questão de profissional. Tem um monte de coisa na questão escolar que você aprende, você nunca usa para a vida. Você passa a vida inteira e nunca usou. Então, por que não rever essa questão também né, dos currículos? Enfim, são várias coisas que a gente precisa apontar. Você comentou do crime organizado, aquela tragédia que teve aquele rapaz em Blumenau, né? Sim. Aquelas quatro crianças. O Marcola vazou, né? Ele falou dentro do presídio que ele ia autorizar o pessoal do crime organizado a começar a matar essas pessoas que estão praticando isso. Ele, tipo assim, ele deu meio que entender assim... Que o governo não faz, eu tô fazendo. Se a justiça não faz, então a gente do crime organizado vamos colocar ordem na casa. Né? Então ficou um negócio meio esquisito também, né? Sim, fica ruim, né? Pode ser um fake news ou não, mas enfim. É questão de se pensar mesmo em toda a complexidade. Daí quando você fala, por exemplo, da professora e tal, eu sempre penso assim, ó, eu uso uma frase assim, ó, a questão não são as crianças de hoje, que falam, antigamente as crianças obedeciam e tal. O problema não é as crianças de antigamente, são os pais de hoje. Que a maioria não quer ser pai, não quer ser mãe, tá? Formam família de qualquer maneira.
né? Não estou dizendo aqui do direito de reprodução, isso cada um tem o seu. Mas assim, família não é mais família. A célula máter dessa sociedade, que é família, já não é mais família. O conceito de família hoje já não é aquele conceito de família que tínhamos. Eu não estou nem aqui dizendo de formação de família, não é isso não, estou dizendo... O respeito, né? família, da família, respeito, né? A família é da família. Hoje em dia não há mais respeito na família, vai até onde? Rodrigo, cumprimentar os companheiros aqui, né? Vereador Tiago, professor, prazer, viu, Altair? Também prazer. Você, Rodrigo. Muito importante tudo que foi colocado aqui, concordo inteiramente, mas eu entendo assim que nós temos uma causa de tudo isso. Na minha visão, existe uma causa. Por mais que hoje, depois de todo o sistema estar envolvido nisso, mas para mim a causa de que nós estamos vivendo hoje é a falência familiar, né? Começa tudo em casa, né? Nós estamos falando de sociedade, mas a família é a base da sociedade. Eu não estou nem falando de diversidade. Eu estou falando realmente de uma família estruturada, de uma família que consegue colocar limite aos seus filhos, né? O Altair comentou aqui que, às vezes, no nosso tempo, então, a gente respeitava por medo, só que é uma linha muito tênue ali. Às vezes, uma criança sem uma consciência, ela acaba tendo que respeitar por medo mesmo, porque ela ainda não desenvolveu um senso crítico para poder fazer uma avaliação do certo e do errado, né? Então, os pais, por exemplo, a gente vê hoje, né, muitas vezes o filho agredindo o pai e o pai recuado. A criança ali já dando um tapa na cara do pai e o pai aceitando aquela situação. Então, assim, será que é isso? Eu vou falar de uma forma muito simples, né? Eu sou de uma família muito, muito grande, né? Meu pai nunca, viu, Altair? A gente aqui é prima. Meu pai nunca me colocou a mão, nunca me bateu. Só que eu penava de medo do cara, meu. É só ele olhar pra mim, já acabou, não precisava dele falar mais nada. Entendeu? No olhar você já entendia o que estava falando, né? E aí eu digo assim que a gente, às vezes, hoje nós estamos oferecendo muito amor pro filho e pouca educação. Às vezes as pessoas falam assim, a escola tem que ser a continuação da casa e tal. Eu acho que primeiro a casa tem que ser a escola, né? A casa tem que ser a escola para depois a escola ser a continuação da casa, né? Então nós estamos mandando filhos para a escola sem uma estrutura. E a escola vai tentar contribuir? Vai, mas não vai dar conta. Porque aquilo que o Altair colocou também, né? Às vezes a forma de você educar, logicamente que os tempos vão mudando, a gente vai aperfeiçoando, né? O tempo de agressão tem que ficar para trás, né? Tem que encerrar esse ciclo, né? Mas assim, precisa existir limites estabelecidos, precisa existir regras, né? Eu tenho 4 filhos e a preocupação muito grande eu tenho, né, com o futuro dos meus filhos, e muitas vezes eu deixo eles chorando porque eles querem algo que eu vejo que não é bom, e eu não estou só como uma responsabilidade de pai querendo fazê-los estar sorrindo todo momento, né? Às vezes a gente, por ter tido uma vida muito sofrida, né, a nossa geração lá atrás passou por uma certa dificuldade. Então, às vezes, a gente quer falar, não, tudo que eu não recebi eu quero dar para o meu filho, né? Tudo que eu não tive eu vou dar. E a gente está dando presente, está dando as coisas e não estamos dando educação, né? E a gente tem que dar educação, colocar realmente essa responsabilidade nos filhos, né? Entra toda a questão também, até mesmo do trabalho, fala, não, mas não pode, o filho não pode ajudar, Eu vou ser sincero, em casa, por exemplo, eu tenho 2 filhas, uma de 16 e uma de 14. Elas já sabem fazer comida. Elas já sabem. Colocou a 16 para trabalhar. Agora já está na empresa comigo, né? Já. Não quero atrapalhar o seu estudo. Ela estuda, hoje ela está no Objetivo, ela estuda a semana toda de manhã e 2 dias da semana à tarde. E os 3 dias que não está na escola, vai comigo para. Aí fazia inglês à tarde, falando, você vai fazer inglês à noite, você vai comigo para a empresa. Eu quero. Por quê? Pessoal, assim,
Eu trabalho, aproveitando a oportunidade, que dificuldade hoje, eu tenho empresa há 24 anos, que dificuldade hoje, o vereador Copani, você contratar uma pessoa hoje, chega aquelas moleques de 22, 23 anos, nunca fez nada na vida, com o calção caindo ali, entendeu? E chega lá, sabe, não sabe conversar, não tem uma responsabilidade. Então, assim, e isso é culpa de quem? Né? Então, assim, vem de berço certa situação, entendeu? Então, a gente tem um problema, voltando a reforçar, eu vejo que a base, o fundamento de todos os problemas que nós estamos vivendo é a família, né? A gente precisa resgatar os valores, né? Resgatar o respeito, e eu acredito, assim, com todo respeito quem pensa diferente, mas eu acho que o filho, dependendo da idade, ele não vai entender, ele vai respeitar por ver que tem alguém que, se não respeitar, vai ter uma penalidade ali, vai ter um limite, e ele tem que fazer, e depois lá no futuro ele vai agradecer. Fala, poxa, eu não sabia, não entendia, mas aí ele vai pegar o caminho. A gente tem toda essa situação aí. Como você falou, eu acho que hoje, quer dizer, você chegou aí e falou da criança, né, do filho e tal, até ficar contrariado, chorar. Por quê? Porque isso faz parte da vida, né? Sim. As pessoas têm que sentir, têm que aprender a frustração. Tem que ter um não, né? É isso, um não. É que, na verdade, o que às vezes precisa entender é que para que eu faça que uma criança tenha respeito, não preciso espancá-la nem usar da agressão. Sim. Essa é a grande diferença, que alguém acha, que como o primo bem colocou. Mas é essa consciência que nós precisamos ter, porque eu não preciso espancar para que ele tenha respeito e entenda que eu sou autoridade. Eu costumo dizer lá no conselho, às vezes, uma frase que eu falo, que eu fiz um atendimento uma vez, não só te cortando, professor, rapidinho eu te volto a palavra. E aí um dia chega uma situação lá, tal, né? Bem complexa, de um adolescente que passou 3 dias numa chácara, e aí a mãe toda preocupada foi pedir ajuda, saber o que fazer. Né? Na época foi, mas foi a primeira vez? Não, essa é a segunda vez. Tá, e o que a senhora fez na primeira vez quando aconteceu isso? Porque tudo é a primeira vez, né? Então, eu perguntei pra ela, não quis falar e eu deixei pra lá. E tá. Falei, sabe, acontece o seguinte, ó. Eu fiz essa pergunta pra ela. Com quantos anos nasceu essa sua filha? Na época já tinha 14 pra 15 anos. Ela olhou espantada e falou, ai moço, como assim? Falei, não, quantos anos nasceu sua menina? Uai, como nasce toda bebê, uai, toda criança nasce aí. É exatamente isso. Ela nasceu 14 anos, ficando em 3 dias em chácara? Não. Nós nascemos, a criança é tão indefesa, você aborta, você mata depois que nasce, você joga no lixo porque ela é indefesa. Então, assim, ó, nós, família, como bem foi dito, e o resto da sociedade, nós formamos um ser humano. Ele é o que você forma. Ele nasceu, ele não entende nada. Ele enfia a mão na tomada, se você deixar, ele leva choque ou morre eletrocutado porque ele não entende. Entendeu? Então, você forma ele. Então, assim, eu não tô dizendo quem é culpado do quê, mas, gente, nasceu um bebezinho indefeso, sem saber nada, nem sabe falar. Tudo que ele é que nós formamos, como família, como sociedade, como igreja, como tudo, como governo. Não é isso? Eu acredito que isso é fundamental, né? Eu acho que aí o que eu penso é que é isso que se perdeu, né? Se perdeu exatamente a noção da autoridade, né? Os papéis, né, familiares, né? Os papéis familiares se perderam, porque como você falou, às vezes não é uma questão assim de gênero. Ontem mesmo as conselheiras falaram que teve uma criança que acabou ficando com o padrasto, né? Então você vê. Sim, teve uma ação dessa judicial, inclusive. Exatamente, porque aí você percebe o seguinte, por quê? Porque esse padrasto, apesar de não ser o pai, né, biológico e tal, ele desenvolveu uma relação com a criança no sentido, né, não só emocional, mas também no sentido educacional, né, e orientar essa criança, né, e essa criança se sente protegida com ele e tal, etc. Então, você vê, não é, porque às vezes não é o laço familiar sanguíneo, consanguíneo que vai levar, né, mas sim os papéis, né. E são os papéis sociais que vão levar exatamente a uma estruturação familiar, né? Porque você pode ser criado com um tio, você pode ser criado com um padrasto e tal. Se aquela família tem uma estruturação, não só psicológica, né? Mas também uma estruturação, até isso, né? Falta até a orientação dos pais para que as crianças tenham um projeto de vida, porque às vezes o pai e a mãe não né, ou os responsáveis, né, ou aqueles que não tem projeto para os filhos, né? Então, quer dizer, você leva sua filha lá e tal, etc. Quer dizer, você está
né, dando a ela uma orientação, né? E é isso que é importante, né? Então, e hoje praticamente você não tem isso, né? Você tem uma coisa perdida, né? Muitas vezes porque os pais não têm uma maturidade psicológica, emocional para criar os filhos. Porque a sociedade mudou muito. Antigamente, a grande maioria, o homem saía para trabalhar e a mulher ela ficava em casa para cuidar da casa e cuidar dos filhos, né? Hoje mudou, hoje tem necessidade, né? A mulher ela também está indo trabalhar, ela também é independente, às vezes os filhos têm que ficar em casa, né? Que nem a gente faz parte do artesanato mocó, que a gente observa, né? Os pais remanejando, para os dois poder trabalhar, manter a casa. Eu sei que chega em casa às vezes à noite cansado, mas observo que está deixando muito a vida dos filhos. As redes sociais hoje tá comandando a vida deles, tanto que agora está saindo uma campanha, né? Em vez do pessoal publicar, né, tudo que está acontecendo de desastre, está pedindo para os pais, antes do seu filho ir para a escola, olha a mochila dele, olha o celular dele, vê o que está acontecendo nos grupos, qual que é o tipo de mensagem, né? Por exemplo, antes de começar o programa, saiu agora, professor agora achou uma faca na mochila de uma criança de 9 anos. Quer dizer, um fato que está acontecendo. Será que às vezes o pai, deixa eu ver a mochila, ele arrumou? Deixa eu dar uma olhada no que tem na mochila, não é? Acho que algo importante também é o exemplo. O exemplo. Eu admiro muito, às vezes eu vejo algum depoimento, um relato de alguma pessoa que fala assim, puxa, o meu herói é o meu pai. Pessoas que estão encaminhadas, pessoas de bem, e elas se referenciam, faz referência ao pai e à mãe como o seu maior patrimônio, como a sua maior referência. Né? Até um dia eu fiquei muito chocado, assim, pro lado positivo, de ver uma mulher, uma moça formando, e no dia da formatura, no dia de receber a colação de grau, ela foi lá levando uma enxada e uma ferramenta, porque ela foi mostrar que a mãe dela e o pai dela teve que trabalhar muito na roça para dar aquele estudo para ela. Eu acho assim, cara, isso aí é tudo. Então, como que uma pessoa, porque a gente vê, não é condição financeira. Exatamente. Como que uma pessoa, né, conseguiu desenvolver, né, esse senso de reconhecimento da importância do pai, do que o pai faz pelos filhos, né, valorizando de tal forma que no dia mais importante da vida dela, ela fez questão de evidenciar o sacrifício e o trabalho dos seus pais. Então, isso sim é exemplo. Né? Não adianta nada a gente, igual você falou, agredir o filho. Né? Muitas vezes os filhos ficam agressivos porque vê agressão em casa, vê o pai agredindo a mãe, vê a mãe agredindo o filho, né? Agredindo o esposo e tal, e vai sendo alimentado daquilo lá. Então, assim, tudo isso aí são influências, né? Então, o problema é muito grande. Quando a gente vê como está acontecendo, toda essa repercussão do problema que aconteceu na escola, eu diria o seguinte, que isso só está mostrando um pouquinho da realidade, porque, por exemplo, o Altair que trabalha no conselho sabe de tantas coisas trágicas que não chega no conhecimento público como uma situação dessa. Na verdade, não é o que está acontecendo nas escolas, é o que está acontecendo nas casas. Isso, né? Exatamente. Então você vê que nós estamos com um problema em casa. Nós temos problema em casa. Problema de formação, problema de exemplo, né? Problema de agressão, né? Realmente de não dar o direcionamento para o filho, né? A questão que você colocou, deixar o filho deixar os desenhos, a televisão, a internet ser a babá do filho, vamos dizer assim, né? O papel de pai, de mãe, de sentar com o filho, de ter um tempo para o filho. E a gente está falando isso e eu falo isso olhando para mim mesmo, porque eu mesmo muitas vezes eu tenho que voltar, porque às vezes a gente está tão envolvido nos compromissos que às vezes o filho está ali te chamando e você está aqui respondendo o celular e o filho te chamando e fala, poxa, eu estou errado, cara. Será que não está na hora da gente chegar na hora do almoço ou chegar à noite, desligar esse negócio aqui e falar, deixa eu dar atenção para o meu filho? Parece que a gente está achando que estamos perdendo tempo com o nosso filho e ele está querendo a nossa atenção. Na verdade, está pedindo socorro às vezes e a gente está deixando para depois as más influências tomar esse tempo, né? Então, assim, são N fatores, né, que a gente pode discutir aí para tentar resgatar. Na verdade, né, é complicado porque, assim, se você não dá o colo para o seu filho dentro da sua casa, com certeza o traficante, o agenciador de prostituição vai dar. Né? O que falta, além de tudo isso, é aquilo que a gente está conversando aqui, o carinho, o amor, porque, assim, me parece
se colocam filhos no mundo, pronto, tá tudo certo. Quando você consegue dar uma assistência, né, uma criação, vamos dizer, financeira e tudo mais para aqueles que podem, dão só isso também. E acham que tá tudo certo. Não, já dou. Financeiro, né, vai suprir, você tem que comer, o que vai... dormir, olha a casa, olha o carro, olha a mansão, tá tudo, mas não é. Então, é o que você falou, não tem a ver essas questões com a questão, né, financeira ou não. É a questão mesmo de cadê o carinho, cadê o amor, cadê eu sentar o filho no colo, cadê você dar o seu ombro para ele? Aí não, aí lá na rua o traficante dá, lá na rua o traficante escuta as lamentações do seu filho, da sua filha, acolhe eles e você perde eles para esse tipo de pessoa. Ô Thiago, você que estava aí, tá aí no Poder Público, acabou de vir de uma reunião, porque os pais, tá todo mundo agora, eles querem polícia na porta da escola, segurança na porta da escola, revista na porta da escola. Igual eu falei, tá transferindo tudo pro estado, pra escola, tá esquecendo em casa. Como que tá o nosso município? Quais que são as ações que vão ser tomadas? Qual que é o plano de ação? Primeiro eu gostaria de voltar um pouquinho, antes de responder a sua pergunta, Rodrigo. Nós temos aí o controle social, né? O que seria o controle social? Primeiro, o controle social, o âmbito familiar. Segundo, a escola, depois a sociedade. Quando o seio familiar falha, a escola sofre. Quando a escola continua falhando, a sociedade sofre. E é isso que a gente vê. Então, quando a família ela vem se desestruturando, e quando eu digo, como muito bem disse aqui, nós estamos falando família, questão pai, mãe ou identidade de gênero, nada disso. Estou falando o exemplo familiar. Tem muitos pais solteiros e mães solteiros que dão ótimos exemplos familiares em casa. Então não é essa a questão. Eu estou dizendo de exemplo familiar. E eu vejo que muito que nós nos perdemos quando começou-se a ter muitos direitos e esquecemos de colocar no meio dos direitos os deveres e obrigações. Você tem direito, mas para você ter aquele direito garantido, você tem que cumprir com algumas obrigações. A partir do momento que não tem essa contrapartida, a gente começa a ter graves problemas, né? Nas escolas, a gente tem conversado bastante de ações que precisam ser tomadas. É lógico que precisa-se ter um investimento em segurança dentro das escolas, independente disso que tenha acontecido. É preciso, porque ali as crianças precisam de ter a segurança. Então, a gente andou conversando com um grupo de todos os diretores, levantando tudo que estava acontecendo. Algumas regras básicas estavam sendo quebradas e agora vão ser retomadas, como controle de quem entra na escola, horário que vai entrar, pessoas estranhas à escola só pode entrar com prévio agendamento, portão fechado. Enfim, são ações cotidianas que estavam sendo negligenciadas e agora vão voltar a ser mais rigorosas como deveriam sempre ter sido. Questão de bullying também, identificar a questão de bullying. Ex-alunos que sofreram durante o período escolar, retornar na escola, isso também tem que ser observado. Isso a gente está falando nesse momento que nós estamos passando agora, né? Nós protocolamos até no período, em 2021, um projeto de lei que está tramitando na Câmara, que ele institui até um programa de treinamentos de primeiros socorros profissionais aos profissionais da rede escolar, para auxiliar no caso de emergência, não só no caso de um atentado, mas no caso de uma queda, de um engasgado. Então isso também já vai ser colocado em discussão novamente, que é importante que os educadores, os funcionários, eles tenham um primeiro socorro ali, um primeiro cuidado. Eu vi hoje um deputado falando de algumas ações também que são importantes, que é a instalação de aquele botão do pânico nas escolas. Estou tramitando um projeto de lei nesse sentido, mas são todas ações que eu vejo que são reativas, né? Não são preventivas. E nós precisamos olhar para o preventivo. Nós precisamos olhar para as famílias, que é a causa de onde a gente está chegando nessa sociedade, né? Você vê que
o colega Altair disse, né, na questão das escolas, não foi aprimorado, né? Eu discordo do amigo, porque veja bem, em 40 anos, quanto nós mudamos? Em 40 anos. Você pegar 40 anos na história da humanidade, não é nada. Mas a evolução que nós passamos em 40 anos foi enorme. E o que mudou? Na evolução humana, nada. Porque as pessoas que causaram a grande revolução que nós vivemos, de estarmos aqui falando ao vivo para milhões de pessoas, de conseguir falar com outra pessoa em outro país instantaneamente, foram feitas por pessoas que estudaram o quadro negro, com giz. Então isso não é o problema. O problema não está na raiz da forma de aprender, da forma da educação. Mas aonde eu vejo que está o problema? Essa é a minha opinião. Aonde eu vejo que está o problema? O pai deixou de ser pai e terceirizou para um celular. Família. Voltamos novamente nesse ponto. O pai chega em casa, meu filho quer brincar, toma um joguinho aqui. É nítido, você vê que você chega num shopping, a criança começa a coisar, não, bem, fica no tablet. Então, o escape hoje não vai sair então, isso causa uma frustração e também rompe limites. Aquele limite social que a criança tem que ter e ela tem que começar dentro da família, começa a ser rompido. O Paulo Vicente fez uma colocação interessante, que é a questão da mão de obra que está chegando hoje para trabalhar em qualquer aspecto que você coloca, qualquer tipo de empresa, né? Totalmente despreparado. E chega com uma idade que é difícil que nem meu avô falava, o velho pega marcha. O velho não pega marcha, e a gente sabe que é verdade. É difícil. E você quer um exemplo? Você anda aqui na cidade de Mococa, você visita aí as oficinas que tem, a grande maioria dos proprietários começaram como aprendiz quando menino. Não estou defendendo trabalho infantil, não é isso. Não estou defendendo trabalho escravo. Mas a gente precisa rever alguns conceitos, algumas situações que a gente está perdendo a nossa sociedade para as drogas. Muito bem colocou, Altair. Abre-se um mundo de facilidades para as crianças, para os jovens. Aí você não tem o exemplo em casa. Você não tem as obrigações instituídas, porque eu sou jovem e eu só tenho meus direitos, eu não tenho obrigação. Vindo de uma reunião na escola, tem alunos com problemas, e esse aluno não pode ser expulso da escola. Mas ele tem o direito. Eu falei, mas peraí, uma minoria está estragando, tem 600 alunos na escola, 10 está contaminando 600. Isso tem que ser revisto. Foi colocado até, eu fiz uma explanação sobre isso. Falei assim, quais são os direitos do aluno? Ele tem o direito de ter uma escola, tem direito de ter um professor, ele tem direito de ter alimentação, ele tem direito de ter um uniforme, tem direito de ter um servente limpando ali o ambiente que ele está. Isso tudo é um direito garantido da criança, mas ela tem as obrigações, né? Quais são a obrigação dela? Respeitar o professor, respeitar os horários, se manter em silêncio. São as obrigações. E a partir do momento que você não respeita, você perde seu direito. A gente que vive em sociedade é assim. Se eu tenho meu direito de ir e vir, mas eu tenho que cumprir algumas regras. Se eu não cumprir, eu vou ter que... Vou sair do âmbito social. E na escola a mesma coisa, né? A graduação continuada, ela também é um problema. Então assim, eu vejo que... O professor ele está coagido hoje, né? A gente observa isso. Eu vejo o professor hoje, Rodrigo. Ali, ele tem medo de tudo. Não, mas eu vou nas escolas com o professor. Eu vou nas escolas em reunião com o professor. A primeira coisa que eu falo é que eu admiro muito o professor. Porque a última coisa que o professor faz hoje na sala de aula é dar aula. Ele educa. Ele faz o papel do pai e da mãe, que não é a função dele.
E numa aula de 50 minutos, ele passa ali 30%, 40% do tempo pedindo para o aluno ficar em silêncio. Tentando pôr ordem na casa. E como muito bem disse, eu não lembro para quem que foi que disse aqui dos colegas, aí quando você chama a atenção do aluno, o pai vai na escola para desautorizar o professor. Acontece isso, Dô? Acontece Na sala de aula? sem dúvida. Eu acho que até por uma questão da falta de preparo dos pais, né? Eu digo até emocional, psicológico, né? Então, e também aquela questão de que o pai hoje, às vezes ele se sente culpado, né? Os pais, né? Se sentem culpados porque trabalham demais e tal, e aí deixa o celular ali, e quando o filho dá algum problema na escola, aí eles ficam do lado do filho. O errado né? é o professor. Isso, o errado é o professor. Tal. O Thiago, ele até pode falar isso, porque quando eu dava aula para ele, ele era quietinho. Não era que você, não. Então, o que acontece? O professor hoje está com esses problemas, inclusive na questão dos direitos, né? Por quê? Porque os pais, eles exacerbam essa ideia do direito dos filhos, entendeu? Por quê? Porque o direito, como você bem falou, né? Ele não sobrepõe ou ele não está... Ele só vai até onde começa o seu. Exatamente. É interessante essa questão, que é assim, até eu agora aqui como membro de um órgão que trabalha zelando pelo direito de criança e adolescente, né, eu me sinto a obrigação de falar. A colocação do vereador Thiago é oportuna, mas é assim, todos os direitos que já estão elencados lá no ECA são da Constituição, e não são só das crianças, são nossos também. A diferença é que a lei diz que é com absoluta prioridade, tá? Então, é garantia de direito para todos, direitos humanos todos têm. E nós sabemos que é uma falácia isso, porque a Constituição diz que eu tenho direito a trabalho, não temos trabalho para milhões de brasileiros. A educação com qualidade, também moradia, tem uma gente morando em favela, debaixo de ponte na rua. Então, assim, os problemas que nós temos aqui é consequência de tudo isso. Né? Também o governo não consegue cumprir o seu papel, que a Constituição diz que devia. As 3 esferas de governo, municipal, estadual e federal, não cumprem. Então, esses pais que nós estamos dizendo hoje, o professor está citando, esses pais já estão calejados de problema, de sofrimento, que também agora não tem mais estrutura emocional, psicológica de conduzir uma situação. Exato. Quando o vereador Thiago cita também a escola, por exemplo, a criança faz alguma coisa, não pode ser expulsa. Quem disse que não? A escola tem um regimento interno. O problema é a escola cumprir o regimento interno. Sem violar o direito do aluno ou o meu também, como cidadão. Porque quando eu dava aula Barreto Coelho nos últimos tempos, a gente conseguiu até colocar 2 alunos, né, para a expulsão compulsória, conselho de classe. Tem o conselho de escola e tal. O problema, Thiago, é que eu sinto que algumas autoridades têm medo de exercer o seu papel. É verdade. Me desculpa a expressão, posso estar errado, me corrigem, que eu sou... Eu concordo com você. É isso, porque tá lá, o regimento interno, conselho de classe, reunião. Você pode ter a transferência compulsória, não é expulsão. Você transfere, porque... E aí é um outro problema, porque... Você manda o problema para outro lugar. Eu sou diretor da minha escola. Aí o Thiago vem e faz uma solicitação de transferência compulsória do aluno Rodrigo. Transferência compulsória, você vai ficar com o Rodrigo aí, filho. Eu não quero, não. Então, assim, são várias vertentes. Rodrigo foi expulso, eu não quero ele. Não. É compulsório, por quê? Porque você não quis ir por conta própria, você tá me dando muito trabalho. Então, assim, aí a gente tem a questão do regime interno. A gente tem, com todo o respeito que eu digo na área, pelo amor de Deus, inclusive o professor Didu como professor, mas nós também temos o outro lado. Professor que desrespeita aluno. Pai, fala absurdos, desafia, desacata. Não estou generalizando, como também nós não podemos generalizar que está toda criança matando todo mundo dentro de escola. Não é isso. Mas assim, nós temos os 2 lados. Eu vou te dar um exemplo. Um aluno chegou, tá? Num desses anos que eu estou aí, expulsão de 3 dias porque ele pegou o celular na sala de aula e eu sei lá o Deus que ele tá fazendo. Beleza, tá certo, tá no regimento, tá? Beleza. O que chamamos, conversamos, o que ele me mostrou? Falei assim, eu fui levar inspeção por 3 dias porque eu tava vendo o celular na sala. Tudo bem, tô errado, beleza. Aqui, ele vai e me mostra o professor dele, professora cruzada, mexendo no celular. Ela falou, nem ela tava dando. Você falou de exemplo agora. Aí como que eu puno um aluno, dou suspensão de 3 dias para usar celular se o meu professor, né, da minha escola, eu como diretor, ele também tá vendo celular dentro da sala de aula. Será que o problema é porque tá todo mundo... Tá tudo bagunçado, Rodrigo. Um pouquinho meio que assim, você... Deixa como é que tá pra ver como é que fica. Eu vou empurrando com a barriga. Isso, deixa como é que tá pra ver como é que fica. E aí, assim, só voltando um pouquinho pra mim encerrar minha fala na questão dos direitos, né, que
que tem o direito, mas também, sim, tem obrigações e deveres, como qualquer outro cidadão. Inclusive, né, o artigo 4º deixa claro que é dever da família, sociedade, ele começa com família. Porque aí, quando falha a família, tem a comunidade, falhou a comunidade local, a sociedade, falhou a sociedade e o governo. Há uma hierarquia, inclusive, no artigo. Só que é assim, ó, parece que tá tudo muito bagunçado mesmo, entendeu? Ninguém respeita mais ninguém, a autoridade de ninguém, né? Os exemplos são péssimos em todas as áreas, infelizmente. E aí, o que acontece? Criança é punida? Claro que é. Adolescente também. A lei diz que criança que pratica ato fracional, por exemplo, quem tem que aplicar medida é o conselho, porque é criança. Segundo os entendidos, tá? Informação, aquela coisa toda que a gente sabe. E o adolescente? Pelo juiz, na medida socioeducativa. Hoje, eu e você, cidadão de bem, se nós cometermos um crime, seja lá qual for o motivo, réu primário, você nem posa na cadeia. O adolescente, a partir de 12 anos, que pode ser apreendido em fundação casa, dependendo do que ele fizer hoje na rua, ele vai à fundação casa, fica 3 meses. Sem direito a réu primário, nada disso. Então, assim, quando eu falei isso no outro podcast, que a mídia, na verdade, vereador, é muito sensacionalista e fala coisa que não é verdade, tá? Jovem é punido sim, se você for nas fundações casa. Quantas fundações casa tem no estado de São Paulo? Tá cheio de adolescentes. Tem desde um simples ato fracional com aquele que realmente é um problema mais sério. E aqueles que cometem crimes mais sérios, eles são a pequena minoria, né? Não dá 0,5% de todo o processo judicial no estado. E aí, como você falou, a mídia, de repente, pega aquele lá matou 3, mas ele entendeu? E aí menos fica 5%. Difícil, porque né? a mídia acaba colocando a sociedade contra as instituições. Isso. Aí é o conselho que não fez nada, o vereador que não faz lei, o prefeito que não executa e tal. E a gente tem esse problema. Outra fala que eu costumo explicar, que eu também já percebi aqui, que é assim, ó, a questão do trabalho. Quem diz que não pode trabalhar? A partir de 14 anos como um aprendiz. O que a lei traz? Tanto a CLT quanto o ECA no artigo 60. Proteção ao jovem trabalhador. A lei nunca proibiu o jovem trabalhar. Agora temos 2 problemas. Como conseguir emprego, porque tem que ter uma preparação. É pouco, você sabe, você sabe. É poucas vagas, é poucas entidades, Pra ter uma noção, para poder preparar esse pessoal. Nós fizemos uma parceria com o Supermercado Perim agora, para eles poderem fazer o recrutamento de jovens, passa por aqui. Né? Tem aula todos os dias, não sei se vocês eram chegando, tem um pessoal para poder chegar lá preparado. Porque você vê que o jovem hoje, às vezes, por mais que ele quer... Mas eu lembro na minha época, eu fazia que o professor Cassim, ele falava, ó, você tem que usar uma vestimenta adequada, não é chique usar uma vestimenta. Ele falava até pra gente, falou, gente, quando vocês estão lá na vila, lá vocês falam na gíria, vocês estão entre vocês, mas a hora que vocês vão estar no ambiente, vocês vão fazer entrevista de trabalho, vocês têm que saber falar, corretamente. Até um exemplo bíblico disso, né? O apóstolo Paulo fala assim, me fiz de bobo para falar com os bobos, fui inteligente para falar com os inteligentes. Então, assim, é uma questão, é o que você está falando. Então, assim, ó, esse dia eu ouvi assim de uma mãe, meu filho vender droga pode, trabalhar não. Ele não pode vender droga não, ninguém pode. Só que se você quiser vender, você vende, aí depois você resolve, com a polícia, com a justiça, é uma outra Mas aí coisa. você falou um negócio importante. E a questão, só para complementar, quer dizer, quando se fala em trabalho infantil, tá falando daquela criança de 4 anos da no carvão, carvoaria e tal, né? Essa é a questão. Que a mãe põe para prostituir com 9, 10 anos para ganhar dinheiro. Exatamente. Essa é a questão. Agora quem quer trabalhar consegue sim. Exato. Eu quero colocar um ponto aqui na discussão, sem nenhuma questão de querer mais discussão, né? de uma defesa de uma religião, tá? Mas nós estamos vivendo hoje um momento, assim, se a gente for analisar, e eu, como tenho a comunidade, a gente atende muitas pessoas, conversa com famílias, a gente trabalha muito com crianças de vários bairros da cidade. Então a gente está no dia a dia sentindo como que tudo acontece. E hoje, assim, se eu fosse falar para um filho meu, indicar assim, olha, você vai fazer medicina, qual que é o que vai dar mais resultado financeiro? Faça psiquiatria, alguma coisa do tipo. Porque o problema hoje das pessoas... O governador hoje pela manhã, não sei se você acompanhou, ele falou que vai ter uma contratação, se não me engano, era 5 mil que ele falou? Psicólogo e tal. 5 mil psicólogos e tal, para colocar cada na 10 rede. escolas. Para cada 10 escolas, né? Eu quero colocar esse ponto aí, assim, então, nunca na história do Brasil... Nunca na história desse país... teve tantas pessoas com problemas emocionais como nós temos hoje. Ainda mais depois da pandemia, problemas de estresse, problemas de depressão, problemas mais diversos, problemas mentais mesmo, e que tem realmente atrapalhado muito, né, a convivência, né, na família, na sociedade. E uma situação assim...
de se pensar assim com muita urgência uma ação para isso. Policiais militares, policiais civis com seríssimos problemas e que se afastam da profissão. Suicídio, né? Sim. De policiais. O outro, né? Capitão que matou o sargento porque estava discutindo carga horária de trabalho. Então, a gente tem um problema assim. Então, eu quero levantar um ponto aqui. A questão é a seguinte, nós tínhamos, na nossa época, eu tinha, por exemplo, até isso no 2º grau, né? Aula de educação moral e cívica. Sim. Nós tínhamos, mais antes um pouco, educação religiosa, ensino religioso na escola. Eu não estou falando aqui de uma religião, mas princípios que eram ensinados, princípio do respeito, Hino do nacional, amor. antes de entrar na aula. Mas assim, algo que era positivo. E isso foi, de alguma forma, ignorado, achado que aquilo lá estava prejudicando a evolução do ser humano, entendeu? Então, assim, logicamente, eu sou uma pessoa de fé, eu acredito dessa forma, eu acho pelo contrário, eu acho que quanto mais nós falar de coisas boas, quanto mais nós tiver algo assim que nos aproxima de Deus, de um ser superior, seja lá qual que você acredita, eu estou falando de algo de uma espiritualidade, que faz você refletir a vida, refletir as pessoas, né? O tratamento, o relacionamento com as pessoas, o respeito. Então, assim, isso foi tirado das escolas. Até esses dias eu estava vendo até um padre desabafando sobre isso, né? Até colocou, poxa, ele falando, né? O governador está colocando 4.000 psicólogos. Pô, volta o ensino religioso para a escola. A posição do padre falando. E eu vejo assim, será realmente que foi um bom negócio a gente ter tirado isso? Será que o resultado que nós estamos colhendo hoje não passa, em parte, por isso também? Entendeu? Então, assim, algo para refletir, sem preconceito. Vamos refletir. Porque toda ação tem uma reação. Eu acredito que a reflexão é importante, sim, né? Porque existem pesquisas sociológicas, antropológicas que mostram aonde você tem uma atuação, seja de qualquer igreja que for, né? Você tem uma diminuição da criminalidade, você pega comunidades pobres que antes eram dominadas pelo tráfico, pela violência. Quando você tem uma ação religiosa ali, independente de ser evangélica, católica, qualquer uma, né? Contanto que, como você falou, de princípios de solidariedade, de amor, né? De respeito ao outro, você tem drasticamente uma diminuição da criminalidade ali nessa região, né? E também, o grande problema aí, a própria LDB atual, que é de 1996, a Lei de Diretriz e Base da Educação, ela prevê o ensino religioso. O grande problema é que existem questões ligadas ao Estado laico, né? Que alguns questionam isso, e também por quê? Porque, como eu acho que você falou, a questão fundamental foi que o Estado começou a economizar, né? O Estado começou a economizar. Então, por exemplo, tinha dentista na escola, tinha um atendimento médico, né? Às vezes de emergência na escola e tal. Então, quando o Estado foi começando a economizar, e inclusive o Estado hoje, eu falo os estados, né? Porque educação fundamental 1 é obrigação das 27 unidades federativas, né? Até tem governador que questiona se ele é obrigado a dar o ensino médio, é o antigo 2º grau, né? Antes de 96 era chamado de ensino de 2º grau. Então, quer dizer, o que aconteceu? Os estados da federação não querem contratar professores de ensino religioso. Então ele fica meio em suspenso, porque na realidade a LDB da educação ela prevê o ensino religioso dentro dessa coisa que você falou, um ensino amplo, né, da espiritualidade, da questão religião, religiosa, né, ou denominação. E não uma ou outra. Por quê? Porque existem pessoas que acham que, porque aí os evangélicos vão dominar, né? Outros acham, os católicos vão dominar. Por quê? Porque tem muito padre que estuda filosofia, pode dar aula, parará, teologia, vai dar aula. Então, quer dizer, na realidade, você teria que ter um concurso, né, onde as pessoas formadas em filosofia ou teologia poderiam dar essa aula e seguir sem entrar numa questão doutrinária, básico, mas uma questão de princípios, de valores. Sem puxar para uma ou outra. Ali,
Educação moral e cívica. Também. Por que não é exemplo? Que nem a gente colocou, é SOS criança, né? Porque tá todo mundo preocupado com as nossas crianças. Mas na verdade, se a gente for observar, a preocupação não é com as nossas crianças. Os adultos. Somos nós, né? Exato. O problema tá sendo com a gente. Que mas tá as crianças conseguindo. pode ser o problema próximo. As crianças amanhã vão ser adultos. Se a gente Porque não parece fazer que nós um estamos vivendo a trabalho... pior geração de todas. Mas tá vocês sendo já essa. chegaram a assistir, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, passava, acho que é no SBT que passava, Super Nani? Já. Alguém viu? Super Super Nani, né? O menino tinha desculpa aí a forma, tinha um filho endiabrado, uma menina endiabrada lá, chama Super Nani. E a Super Nani, ela educava os pais. Não os filhos. Exato. Educava os pais, não os filhos. E o grande problema é que se a gente não fizer alguma coisa, vai se perpetuando e piorando o problema, porque essas crianças problemáticas vão ser pais problemáticos que vão criar filhos mais problemáticos, né? E aí a gente vem nessa escala aí de piora constante e estamos chegando num momento difícil. Porque eu acho que nós já chegamos nessa questão da geração problemática, né? Que foi problemática e agora São pai pais. e mãe, são os pais. Já Exatamente. estamos na Então terceira isso geração. é complicado, né? Eu acho que é por isso que nós estamos passando por Esse momento. E tem uma frase famosa, né, que eu não sei quem disse, que devemos cuidar das crianças porque ela é o futuro. Não, devemos cuidar da criança porque ela é criança. Ela é criança. E aí é isso, mas quando ela tiver a dúvida dar trabalho, não, já está dando agora como criança. Ela não vai esperar ficar adulto para dar um problema para a Adulto sociedade. vai só piorar o Ela já trabalho. está dando. É, Né? vai só Assim, piorar. e é claro que a gente não está falando de forma pejorativa, né? A gente está falando no sentido de... Pitágoras no século VI falava, eduque as crianças que você não vai punir o adulto. Né? Exato. Então, E um provérbio bíblico diz assim, ó, ensina a criança no caminho em que deve andar, quando crescer não se desvia dele. Exatamente. Então que a questão aí o princípio é o mesmo, né? O princípio filosófico, né? Teológico é sempre o do bem, né? O do caminho correto, né? E tal. Queria colocar. Desculpa, fica à vontade. Queria colocar uma coisa que foi dito aqui só para a gente não se perder. Não sei quem foi, não sei se foi até você, Rodrigo, que disse da questão da divulgação de informações, né? Nós sabemos que o que vem de matéria é a coisa ruim. Eu falo, a coisa se a gente ruim. colocar uma desgraça agora, alguma coisa ao vivo, logo. Aí quando você coloca alguma coisa para agregar, que a população precisa ouvir, a audiência não é a mesma. E você vê o impacto negativo que a gente está tendo e o medo que está tendo por a divulgação dessas questões aí escolares. Está atrapalhando o andamento. Crianças estão aterrorizadas, com medo de ir para a escola, pais também apreensivos, e tudo isso, às vezes, eu falei até na reunião que a gente precisa tomar cuidado, porque a gente não pode tratar isso como fake news, não pode tratar. Porque foi colocado. E aí vou te dar um exemplo, até entrar que era um gancho que eu queria falar, estava esperando. A Prefeitura Municipal colocou uma nota em questão de fake news. Né? O que está acontecendo, o que foi postado, pelo menos a gente da TV Mococa Online, foram fatos que aconteceram em regiões e foi colocado para alertar os pais, não para assustar. Tanto que, um exemplo, depois ainda aconteceu, Thiago, mais 2 ou 3, Sim. Acabou de acontecer uma agora, esse Burgo, a gente não colocou, porque já foi avisado, eu falei, nós vamos fazer um programa para tentar alertar. Porque quando nós falamos, o problema está mais com os pais do que com os filhos. Infelizmente, é a realidade. Como muito bem você disse, sai essa informação, os pais precisam verificar o que os filhos estão levando na escola, precisa ter essa conversa com os filhos, mas eu queria chegar nesse ponto. Mas a questão de divulgações de notícias assim, criam também a possibilidade de veiculação de fake news, que aí acaba gerando um problema pânico geral enorme, na sociedade. Enorme. E se você tratar isso como fake news, você pode criar um outro problema maior ainda, que pode virar um fato concreto no futuro. Então, nós ficamos numa situação meio que de refém. Se você ignora os fatos, você pode ter problema. Se você também exacerbera, você também cria problema. Muita serenidade nesse momento. Eu hoje tive a oportunidade de estar visitando a escola dos meus filhos lá, que estuda, quer dizer, eu tenho um que estuda no Objetivo, uma, né? E tenho 3 que estudam no Castelo. E tive a oportunidade de falar com as diretoras, né? E elas, inclusive, me passaram algumas ações que estão sendo tomadas, né? De segurança, no sentido de
de evasão, né? Aí eu até coloquei, a gente tem que ter duas linhas, né? Uma, realmente proteger a escola de qualquer pessoa que vier entrar sem ter realmente um controle. Mas também a gente sabe que alguns problemas surgiram de dentro da escola, né? O próprio aluno ali, né? Então temos que ter ações, até foi discutida essa questão, eu sugeri também para eles essa questão de termos um botão de emergência ali para no caso de acontecer, a gente ter uma ação rápida ali, policial, para tentar conter essa situação, né? Mas isso tudo é remediar, né? O problema, não é atacar na causa. Porque o que a gente fica em questão das fake news? Minha menina estuda no Barreto Coelho, que eu comentei, vou até pôr o áudio, não sei se vai dar para vocês ouvirem, mas o pessoal de casa vai conseguir ouvir, porque começou-se... Né, começaram a inventar áudios, a tocar o terror. A molecada é um pouco arteira, às vezes começa. Aí ela mandou esse áudio aqui, ó, com medo, tô ficando muito preocupada. Às vezes a criança não tem nem a noção, né, da seriedade da coisa. Quer ver o áudio? É porque eu acho que nós estamos sem retorno aí, deixa eu ver, ó. Opa. Loriane, trancar os professores dentro de uma sala lá no Maestro. Os alunos estão tudo assustados, parece que tá cheio de polícia já no Maestro, porque parece, não sei, que tem alguma coisa lá de massacre já começou. Ó, pra você ter noção, o massacre já começou. Que dia que ela mandou isso aí, Rodrigo? Isso daqui foi se eu não me engano, foi na terça-feira. Então, sabe o que eu tô te falando? Foi na terça-feira. Sabe o que eu tô te falando? Na terça, ó, sabe o que eu tô te falando? Olha como é que é complicado, o terror tá alastrado. Agora teve uma situação na Escola Maestro, tô te falando como conselho. Foi briga entre um aluno e uma aluna, uma discussão lá tal. E aí a funcionária acionou a polícia, né? Enfim, foram acho que 2 ou 3 viaturas. Mas foi por esse problema que inclusive foi resolvido sem a ação da polícia, porque a diretora estava no local e acabou acertando a situação, vendo a problemática e acertando, dentro do regimento interno. E aí 3 viaturas na porta da escola. Justamente nesse momento que nós estamos. O que o pessoal falou? Nossa, aconteceu alguma coisa lá, desse negócio de massacre, 3 viaturas. Aí você entendeu? Mas foi briga entre dois alunos e aí, enfim. Então agora tá assim. E aí a gente fica sem saber o que fazer. A escola Carlos Magista, não faz memória, vou falar porque tá no Facebook, né? Não é antiético. Postou lá uma viatura militar na porta, não sei o que. Né, fazendo trabalho de proteção. Aí vem os pais. Nossa, então lá é mais perigosa mesmo. Então lá deve ter os caras que vai matar mesmo. Porque a polícia tá lá. Se tá lá, porque se tá, porque é o mais perigoso, o cara tá lá dentro. Se não tá... porque tem. Se não tem, porque não tem. Você entende? Fica difícil. Entendeu? Aí foi uma mãe lá com... tu não já sabe que umas 400 pessoas. E as mensagens que isso, que aquilo. Leva, não leva meu filho. Eu falei, gente, vocês vão pirar? Porque os pais estão achando que colocar... Tudo bem, tem a necessidade? Tem a necessidade de ter um segurança na escola? Claro. Tudo bem, você vai num banco, tem. É bom pra gente poder rever essa questão, você vai em né? Brasília, tem. Sim. Mas eu falo, mas será que é só isso que vai resolver o problema? É você deixar um segurança ali na escola? E primeiro que não tem estrutura pra isso. E você acha que ele vai avisar, dia 20 eu vou lá fazer alguma coisa pra toda a segurança se preparar pra receber ele dia 20? Nós tivemos casos, por exemplo, de ataque à igreja, acho que foi ano passado, tal, uma igreja católica, o pessoal entrou, né? Então assim, se você for pensar por esse ângulo, então quer dizer que todas as igrejas nós temos que pôr uma viatura na porta lá, né? Todas as escolas nós temos que pôr lá um policial. Então assim, isso é impossível de acontecer. Então, mas aí, volto a dizer, né? Nós vamos estar novamente reativos. Sim. Nós precisamos ser preventivos, voltar ali ao foco da onde está iniciando esse problema. Quantas crianças sofrendo bullying, né? Assim, às vezes até o pessoal fala, antigamente não tinha isso. Tinha. Me chamava assim, pinico de anão. Eu cresci ouvindo pinico de anão. Eu era Chico do Me Beijo. irrita, mas é pinico do anão. Mas hoje... o Chico do Beijo, não sei o que, era Chico Beiçudo. Mas hoje a gente tá numa questão assim, ó, essa questão do bullying. o nome bullying. E a questão do bullying é tão sério, por exemplo, né, que é a questão sistemática, enfim, dessa provocação, e que realmente é um problema. É um problema. E emocionalmente, psicologicamente, você, né, quem sofre, a vítima do bullying, realmente, a tendência é se tornar um adulto, né, violento, ali, né? Psicopata e tudo mais. E o que acontece? No Brasil, sempre foi ignorado isso ao ponto de que, eu vou dizer até porque eu estou preparando um curso sobre essa questão aí para a área da infância e juventude, e você não consegue material, você pesquisa, o Brasil não trata do assunto, não tem pesquisa, não tem estudo, não se sabe, por exemplo, não tem estudo com a vítima de bullying e as suas consequências
e como agressor, por exemplo, no Brasil não tem. Você pega da Alemanha, da Noruega, dos Estados Unidos. Mas o Brasil parece que está começando agora que ele discutiu um assunto. E assim, e é sério. Quando você pega esses fatos que infelizmente acontecem, você vai pegar o histórico, né, desses adolescentes que fazem isso, ou desses adultos que acabaram fazendo isso, ele começa lá atrás, com toda a história de agressão emocional, física, violência sexual e abuso e tal, o cara explodiu. Exatamente. Então, muito mais que ter uma segurança, não estou dizendo que não é necessária, mas muito mais que ter uma segurança armada ou não na escola, e tudo isso que a gente está falando aqui, que é viável, mas espera aí, vamos cuidar do ser humano, a criança, informação, retomar de novo essa célula família, vamos voltar a ser família de novo. Você começa, por exemplo, numa expressão muito comum de muitas famílias usar, é olhar para o filho e dizer assim, você não vai dar em nada, filho. Sim. Nem que trauma maior que você está colocando na mente de uma criança, você falando para ela que ela não vai dar em nada. Você não vale nada, você vai ser igual o fulano. Por mais que às vezes acho que é assim, fala assim, você é um burro, você é um inútil. A criança já nasce escutando aquilo ali na A psicologia de psicanálise defende que isso muitas coisas acontecem lá no útero da mãe. E tem gente que não acredita. Vê lá que no útero da mãe escuta, que no útero da mãe vai ter reflexo. Gente, tá provado cientificamente. Muitos bloqueios de adulto hoje, coisas que aconteceram lá na gestação. Entendeu? Rejeição na gestação. Mas, enfim. Que você falou dos estudos do bullying, né? Os Estados Unidos tem uma tradição, né, ruim de massacres e tal, né? E você percebe que lá os estudos mostram isso, né? Crianças que sofreram violência, né? Às vezes familiar ou às vezes na escola, né? Que ficam isoladas, né? Ficam mãe de grupinho de amigos. Exatamente. Enfim, então isso leva, né? Aí nos Estados Unidos você tem uma outra problemática que é um acesso maior às armas, né? Coisa que no Brasil não é igual lá, né? Aqui nós temos um acesso ilegal, na verdade. Isso, um controle maior, né? Nos Estados Unidos depende do estado também, né? Do americano, mas lá você tem um acesso muito maior. Então, às vezes, os pais, né? Porque você pega os Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma média de, acho que 3 armas por cidadão, né? Que é a média, né? Então, e no Canadá é a mesma coisa, só que você vê que no Canadá não tem essa cultura dos massacres escolares, tal, né, que acontece, porque eu acho que o Canadá é uma sociedade população muito menor e você tem uma educação muito melhor também lá, né, uma educação que favorece, né, a família e tal, né, e nos Estados Unidos, alguns estados têm uma coisa muito importante que os governos estaduais começaram a economizar no Brasil, que é o quê? Eram contratadas pessoas, principalmente psicólogos, para mediar os conflitos que existiam na escola, ou seja, de professor com aluno ou de colegas, né, meninos, né, meninas que entravam em conflito. Hoje, você vê o pai falar, vamos levar para o promotor, vamos entrar com uma ação e tal. E nos Estados Unidos é muito comum, né, no Canadá, os países que você citou aí, né, que tem estudo sobre bullying, é muito comum, por exemplo, você ter um mediador de conflito na própria escola, né? E aí o que é? Vão ensinando as crianças que para resolver os problemas tem que conversar, né? Tem que trocar ideia. Isso é um papel que hoje as igrejas fazem, essa mediação de tentar resolver os conflitos. Né? E eu acredito que essa volta, né, porque nós passamos um período aí onde as religiões realmente estavam, né, perdendo adeptos, né, eu acho que essa volta da religiosidade, né, como uma coisa cultural, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, tem um pouco a ver com isso, com a desestruturação mesmo, familiar, né, então acho que a religião, ela acaba, né, as religiões, né, ela acaba levando a uma organização melhor, né, e tal, que aí, às vezes, a pessoa tem ali uma palavra de carinho, né, tem até uma própria formação, né, que ela, às vezes, na família não teve, né, Sim. Exatamente, que ou o padre ou o pastor vão ali tentar dar uma direcionada, né, na pessoa. Né? As religiões, ela ensina limites para, Exato. Né, entendeu? Porque aí vamos falar, vem da questão do pecado e não pecado. Isso é pecado, entendeu? Então, quer dizer, isso pecadinho, pecadão. É o limite, né? Quando você fala do pecado, é o limite, aí não pode, entendeu? Claro. E isso é importante, né? Claro. Pode usar outro nome, mas é o limite que você coloca. Mas
Paulo, nós só vivemos em sociedade porque temos limites. O que são as leis, né? As leis nos regem para que nós por exemplo, corrupção é pecado, né, Martim? Né? Martim não, Aí, ó, pronto. Vai. Você chamou de Martim, agora tá chamando também. Tiago. Com toda certeza. Toda certeza. E não tampar os buracos da rua também é pecado, vai tá bom. Ó, e essa questão da espiritualidade. Nós vamos marcar um próximo só pra política. Essa questão É isso mesmo. É um monte de pecado que acontece. Essa questão da Tem mais espiritualidade. tem pecador na política. É importante o quê? Por exemplo, eu estava lendo trabalhos na questão da psiquiatria mesmo, enfim. Eu gosto de ler muito, viu, pessoal? Enfim. E nos Estados Unidos, a maioria dos estados já entenderam essa importância, que os hospitais psiquiátricos, principalmente, né, já aderiram a essa questão da espiritualidade junto às famílias e os pacientes, por entenderem que muitas, vamos dizer assim, diagnóstico ou fatos que aqueles pacientes sofrem não é psiquiatria. Não seria questão de doença mental, seria uma questão emocional e espiritual. Então, o pessoal dos Estados Unidos já né, tem estudos sobre isso, nesse sentido de que isso tem ajudado as famílias. É verdade. Então, a questão da espiritualidade, dependente da forma que você vai manifestá-la na sua religião ou na sua denominação, o fato a sociedade precisa entender que ninguém consegue viver sem Deus. Ponto. Agora, a forma que você vai chegar a ele e manifestar sua fé, sua gratidão e tal, isso é muito pessoal e cada um vai manifestar. Porque não tem como a gente generalizar, né? Mas, igual um exemplo, a gente vê as crianças que cometeram, né, esses ataques aí, como será que é a família, né? Sim. Que a gente não sabe, né? Por que será que a criança chegou ao ponto? Será que às vezes é só por causa da escola, o bullying? Será que às vezes é por causa de um jogo? Que é o que eu tava comentando, né? Tem um jogo que joga o Free Fire, você coloca, já viu já, Thiago? Você coloca microfone, você faz o teu personagem e você escolhe, você quer ser polícia, você quer ser bandido, se você vai atacar uma igreja, você vai entrar num presídio e você vai conversando com o outro, igual a gente tá aqui. Ó, o Thiago, vamos invadir o morro lá, não sei o que, nós vamos matar o fulano, o ciclano. Eles falando entre si, eles entraram dentro do mundo virtual nesse jogo e eu tava observando. Posso ser que eu esteja errado, mas um dos grandes fatores dos jovens hoje ter esse alto índice de violência, muita coisa tá vindo atrás do jogo. Porque antigamente a gente jogava na mão, né? Hoje não, você vê que eles incorporam um personagem. Você tem um avatar, né? Falar, é um avatar. Ô, Rodrigo, eu não sou especialista, eu não posso falar com propriedade sobre esse assunto. Eu vou dar a minha opinião de leigo, né? Eu não sei te dizer o quanto isso contribui ou não contribui, se contribui, enfim, só tô jogando um pensamento meu aqui. Lembro que na minha época de infância, a gente tinha alguns desenhos, como o Papaléguas, o Pica-Pau, e o Pica-Pau lá, ele queria matar o Leôncio lá, matava o Leôncio, jogava as coisas na cabeça dele, e a gente não saía jogando as coisas na cabeça das outras crianças. Você viu o Papaléguas lá, o outro queria matar o Papaléguas, jogava o caminhão, passava o caminhão em cima, jogava ele do morro. Você não pegava um amigo teu, jogava você aqui de cima do telhado pra ver se você... Eu tive vontade de fazer com um já, né? Até hoje eu tenho vontade. Mas não faz. Então, assim, é como eu tô te dizendo, eu não sei te dizer se o videogame, se o jogo, ele influencia a tal ponto, ou se ele tá influenciando porque tá faltando a espiritualidade, a regra, entendeu? Então a gente tem que entender, é uma discussão que, lógico, a gente não vai resolver os problemas aqui. Claro. Mas em Blumenau, o ataque do rapaz, ele, no depoimento, a hora que pegaram ele chegou a falar pros policiais que ele tava em um jogo. No jogo. Que ele estava em um jogo ali. Pra ele era um jogo. Agressão em criança. Esses dias eu vi uma pessoa que foi pego num crime aí, tinha matado, ele confessando o crime. E é um negócio assim chocante de você ver. Aí perguntaram da mãe dele e ele começou a falar com uma ira da mãe dele pelo que a mãe dele fazia com ele. Então você percebe que... E até esses dias atrás eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa lá de São José dos Campos. Ele estava dando um depoimento, um jantar de negócio que a gente estava, e ele falando... Olha para você ver que o negócio é sério. Ele é engenheiro e ele... ficou gago dos 5 anos até os 38 anos. Aí ele falou, mas por quê?
Aí entrou... O que fez esse cara se livrar disso? Foi uma questão de um retiro espiritual, tal, e ele conseguiu... Ele chegou gago nesse retiro e saiu de lá sem ter mais esse problema. E aí foi tratar do que tinha acontecido. Ele conseguiu lembrar que com 5 anos... os seus pais tinham comprado alguma coisa, ele chegando do mercado, num condomínio onde ele morava, um senhor, ele derrubou alguma coisa lá, um senhor veio, gritou e chutou ele, e sem ninguém ver, e ele guardou aquilo, dali para frente ele começou a gaguejar. E ele teve uma dificuldade grande, fez engenharia, foi numa reunião de trabalho, você vai apresentar agora, travava, entendeu? Então, olha para você ver o que prejudica numa pessoa certos comportamentos, né, certas situações que a pessoa vive. Então, assim, isso aí, no caso dele, desenvolveu uma questão da dificuldade de fala. Em outros, pode desenvolver uma questão de agressão, de violência. Isso. Então, assim, coisas que você... que foi ali, né, uma grosseria de uma pessoa adulta que deveria ter olhado para uma criança de 5 anos. Poxa, que uma criança de 5 anos... derrubou um negócio. Às vezes é uma coisa que a gente está falando, parece simples. Uma criança quebra um copo em casa, o pai vai lá e arrebenta com a criança. É verdade. Isso não pode acontecer. Entendeu? Que aconteceu? Aconteceu um fato isolado essa semana aqui em Mococa. Uma criança, eu acredito, deve ter 2 anos, 3 anos no máximo. Né? Saiu algumas imagens aí no vídeo, né? Um vídeo, né? Um toquinho de gente assim, ó. E saiu um rapaz com a cinta, batendo nela. Nas imagens a gente não sabe porque não tinha áudio, né? Mas dá a impressão que o senhor questionou alguma coisa, até o senhor entrou na pancada, ainda também na cintada. Junto também. Isso aconteceu aqui. Então a gente vê como que a sociedade está doente. Isso aí, se essa criança não tiver um acompanhamento psicológico, não tiver um acompanhamento espiritual, lá na frente pode ter problema. Já iniciou o procedimento sigiloso e tem muita história. Tem muita não é só aquela imagem. Você só vê na imagem, você só vai ter essa ideia, mas tem outras coisas importantes. Complexo. Entendeu? Altair, quando acontece, igual a gente viu, chega um jovem na escola, igual o jovem lá, matou a professora. Ele é menor de idade. Já passa pelo conselho tutelar. Como é que vocês lidam com essa situação? Ou quando chega alguma coisa da escola, né, param em vocês tentam resolver o problema, ou tem a indicação, não, tem que ir para cá, tem que ir para ali, tem que... Como é que é? Importante sua pergunta, né? Já dá para a gente também explanar um pouco sobre o conceito. No caso concreto aí, que você disse, por exemplo, que já chegou fazendo e acontecendo, não dá nem tempo, né? É polícia, Ministério Público, Poder Judiciário e as medidas socioeducativas que o juiz aplica. Né? E é claro que dependendo da idade dele e com o decorrer do tempo, essa pessoa, claro, precisa de tratamento. E dependendo da medida socioeducativa, uma das coisas que o juiz pode determinar é exatamente isso, tratamento ambulatório ou de internação. E aí fica a cargo do conselho cumprir e requisitar esses serviços. Né? Por exemplo, aí no caso você está dizendo. Então, assim, o que o ECA traz para nós, a lei federal? Que a escola deve comunicar. E eu acho assim, o ECA trouxe muito pouco sobre a educação. Quando você lê o ECA inteiro, tem muito pouco. E eu estudando sobre essa questão, eu descobri por quê, primo. Porque na formulação dessa lei 8.069, não tivemos pessoas da educação participando. Pasmem. Vixe, não teve ninguém da educação? Você pega o histórico da criação do ECA, não teve na época, ela teve movimento Meninos de Rua, Mães da Praça da Sé, teve um monte de entidades, saúde, muita gente junto. Educação não tinha, vereador, nos projetos para formular a lei 8.069. Tá? Então talvez por isso, pouquinha coisa o ECA traz da educação. Artigo 54, não me falo a memória, por ali, que a escola deve comunicar evasão escolar, faltas injustificadas, que são coisas diferentes, apesar de, às vezes, até as mesmas escolas confundirem isso, mas evasão escolar é uma coisa e faltas injustificadas são outras. Qual que é a diferença, Altair? Falta injustificada é o aluno que falta sem ter motivo. E aí você precisa acompanhar essa família. O que é a evasão? Evasão está acontecendo alguma coisa na escola que o aluno não quer ir. A evasão não é culpa do aluno, é culpa da instituição. Tá? E evasão escolar, falta injustificada e maus tratos envolvendo seus alunos. Esses maltratos não quer dizer que é só lá a briga entre o aluno ou o problema com o professor. Não. Maus tratos envolvendo seu aluno. Se eu, professor, tenho uma informação de alguma forma que esse meu aluno está sendo agredido em casa ou na rua ou por alguém,
Obrigado. Maus tratos envolvendo o aluno. Mas o que a escola entende? A maioria é só dentro da minha escolinha que acontece, que eu comunico. Senão, não. Eu já tive, vereador, conselho de Mococa, situações de suspeita de abuso que chegou até professor-diretor e não passou dele para lá porque queriam resolver entre escola. Lamentável. Deixa aqui para não Você tá entendendo? Às vezes fica com medo, porque Deixa isso vai como é que sair tá, o ver como nome da escola. Exatamente. Então, assim, então a escola comunica a evasão escolar ou falta justificada. O conselho tem. Qual que é a primeira ação do conselho, então? A escola comunica lá, o Joãozinho teve 20 faltas num mês de 30 aulas. Ixi, faltou muito, peraí. E a escola já falou com a família, porque tem uma hierarquia, e a lei traz isso. A escola tem que resolver isso com a família primeiro. Então, processos, né? Exatamente. Aí, já falou, já conversou, já conscientizou o pai, já falou, já fez 1000 coisas. Não, continua faltando? Tá, aí sim, o conselho. Depois, o próprio conselho para o Ministério Público ou Poder Judiciário da Infância. Então, aí chegou no conselho, beleza, então vamos notificar esse pai, essa mãe, e o adolescente, né? Quando é criança não há tanta necessidade, né? Mas a gente precisa falar com os pais. Mas quando é adolescente, a gente também escuta ele, tá? Então você notifica esse pai, essa mãe, e vai entender o porquê das faltas. Por que você está faltando? Às vezes, é porque é relaxado mesmo, não quer saber de estudar mais, está cansado. Preguiça. Preguiça, não quer acordar Pura cedo. preguiça. Entendeu? Às vezes é porque o aluno faltou tanto porque ele foi agredido, estava todo roxo, então o pai não deixa ir para a escola, porque você, professor, vai ver os roxos, vai me denunciar. Ou porque eu tenho um problema de saúde, e aí a família precisa ser orientada toda vez no tratamento, pega atestado médico, leva para a escola, justifica a falta, dependendo do tratamento, você vai ser afastado por vários dias, tudo aquilo. Então você tem que fazer um trabalho de conscientização e orientação. E tem, entendeu, aqueles casos que, por exemplo, acho que eu dei um exemplo que na outra vez que eu tive, que eu atendi um menino que estava faltando muito e foi ele com a mãe, já era adolescente. Eu comecei a conversar com ele, tentar entender o assunto. Eu percebi que ele queria falar algo, mas não falava. Aí eu pedi licença para a mãe, deixar eu ouvi-lo sozinho. Ela entendeu, saiu da sala. Qual que é o problema do menino? Eu falei, sabe o que é, moço? Eu tô com alguma ferida aqui, eu não consigo ficar sentado. E como é que eu vou para aula? Mas, por que você não contou? Eu falei, que jeito, moço? A minha diretora é mulher, minha professora é mulher, minha mãe é mulher, como é que eu vou contar isso para elas? Então, eu, por ser homem, ele se sentiu na liberdade. Aí aconteceu, beleza, esse é o problema. Depois, né, falei com a mãe e tal. Encaminhei para o centro de saúde, o médico avaliou, fez cirurgia, acabou o problema. Então, assim, você tem N motivos. Você entende? Então, assim, aí vai para o conselho fazer esse trabalho. Qual que é a visão legal e jurídica do conselho? Sanar a ameaça de direito. Você está faltando por quê? Qual seja o motivo, nós precisamos trabalhar isso. E aí eu aplico medidas e requisito serviços públicos, principalmente, como eu fiz, do médico para poder atendê-lo com prioridade, porque ele está faltando por um motivo que precisa ser resolvido. Então, assim, depende. A gente costuma dizer isso, é cada caso concreto. Entendeu? Vai ter outras situações, porque o menino está faltando muito porque já está no tráfico, então ele prefere ficar muito mais tempo traficando, ganhando dinheiro do que indo para a escola. E aí, tráfico em si não é problema de conselho, é problema de polícia, segurança pública, mas você tem um trabalho para fazer com essa família, porque ele tem irmãos mais novos, ele tem isso, ele tem aquilo. Então, como está essa família? Né? Além de tem uns que só traficam, tem outros que além de traficar também é usuário. Então, o usuário, sim, eu preciso encaminhar para um tratamento, eu preciso fazer a questão da dependência química. Às vezes querem, às vezes não querem. Então, assim, é complexo, mas assim, o trabalho é que é muita coisa, o conselho não pode ficar divulgando, até porque mesmo que você não divulgue o nome e tal, mas de repente o fato em si alguém vai ligar, né? Porque então, né, mas o conselho é das 7 às 5 e plantão. E deixa eu falar para você, pessoal, o ano 2022, agora, se não me falha a memória, fechamos com mais de 3.000 atendimentos registrados de procedimento. Entendeu? Mais ou menos por aí. Tá? Por quê? Porque ameaça ou violação. O que a lei diz? Ameaça. Então, só de tiver acontecendo um fato que já é uma ameaça para o direito dessa criança, o conselho já precisa fazer alguma coisa para que de fato não se concretize. E se concretizar essa violação, aí então você precisa, né, aplicar medidas, requisitar serviços, enfim, fazer tudo aquilo que a lei permite para que você de fato consiga fazer com que esse direito seja sanado. Né? Se é falta escolar, como você citou, se é um problema de saúde, se é um problema de integridade física, exposição ao risco, né? Porque os pais são usuários de drogas, os pais é que não tem mais estabilidade. Porque o problema do ser humano é assim, ele fala, não, o problema é meu, eu vou empurrar aonde eu achar que dá. Sim. Eu vou empurrar o poder público. Eu vou jogar, não, a prefeitura, os vereadores tem que se virar.
O professor tem... O ser humano tem muito isso, né? É o que eu ouvi O esse problema dia. é meu? Não, eu preciso... Ele não quer resolver. Ele quer achar alguém para ele jogar aquilo ali e se... Não, a responsabilidade não é minha. É a terceirização. A responsabilidade Você é não do viu? Vicente, porque ele tá na igreja, por que ele não veio me ajudar? É a Isso acontece terceirização. muito isso. Você não viu aquele que sai no Facebook, as redes sociais, é assim, ó, verdades, né, contundentes, aí tem 2 na fila, mentiras, né, suaves. Aí a fila tá imensa, né, porque ninguém quer ouvir a verdade ali, né, o pai, a mãe que tá ali com um seríssimo problema, ele vai, o problema é o professor, o problema é o prefeito, é o governador, né, ele joga sempre pro outro, né. Esse dia, fazendo um atendimento, estava fazendo encaminhamento dessa família para o serviço social, enfim, é uma questão de vulnerabilidade social, e a gente sabe que isso hoje é direito, é lei, não é mais aquele assistencialismo do jeito que era feito. Existe ainda por aí, mas não é, legalmente não é. Tem um sistema a ser seguido. Então eu estava fazendo um encaminhamento para encaminhar a família para o serviço social. Ela olhou bem para minha cara e falou assim, mas o senhor é obrigado a me dar uma cesta. Eu falei, moço, nem eu tenho cesta aqui no conselho, como é que eu vou te dar uma cesta? Mas tipo assim, eu sou obrigado. Eu falei, nem o sistema tem uma política pública para te ajudar. Há um sistema que vai te ajudar, mas é isso que a gente escuta. Você é obrigado a dar cesta, você é obrigado a comprar o leite, você é obrigado a isso. Né? Aqui a gente está falando lá no começo da nossa história aí de hoje, né? Ficou meio que bagunçado o negócio, né? Tá complicado. É muito mais fácil eu ficar pedindo cesta básica todo mês do que eu também me estruturar e arrumar um serviço, e trabalhar, sustentar minha família, ter dignidade. Você sabe que eu digo, tenho... Fica à vontade. Você sabe que eu tenho uma opinião bem controversa sobre essa questão. É até complicado de falar, mas eu vou expor, porque opinião, todo mundo tem direito de ter, né? Mas a gente entende da necessidade que muitas pessoas precisam da cesta básica. E essa cesta básica ela tem um custo. Sim. Alguém está pagando por ela não cai. Do céu, né? Do além, né? Do céu não vem. Alguém tem que pagar, e quem que paga? A sociedade que está trabalhando, ela paga essa cesta. E do outro lado da mesa, nós temos um poder público com várias deficiências, que precisa de sanar várias questões. E um dia eu até coloquei esse posicionamento. E seria interessante achar uma conta e quanto que custa uma cesta básica. Um valor X. E convertesse isso em horas de trabalho. Você quer uma cesta básica? O Estado vai te fornecer essa cesta básica? O que é a sua profissão? Eu era pedreiro e estou desempregado. Então você precisa fazer um reparo na escola durante essas... Vamos só um exemplo. X hora, um dia de trabalho. 10 horas de trabalho eu vou converter em cesta básica. Você vai lá e a escola tal precisa de uma manutenção. Você é eletricista, aquele lugar... você é serviços gerais, então você vai manter uma praça limpa. Você vai retribuir para a sociedade em forma de trabalho. Né? E ao mesmo tempo, isso pode gerar até para aquela pessoa uma oportunidade. Porque aí uma pessoa vê ela trabalhando, aquela pessoa trabalha bem... E pode gerar. E não gera um peso tão grande igual tem virado para a sociedade. Mas é um negócio meio... Sim, você está falando aí, velho, eu estou lembrando daquele programa do governo, de estado, que eu não lembro agora qual foi, você deve lembrar, que ele chamava aqui de frente de trabalho. É mais ou menos parecido o que você está dizendo aí. O pessoal se inscrevia lá, por exemplo, trabalhava 4 horas por dia, não me fala a memória. Ganhava um valor. Ganhava valor X. Então, e é interessante, já que foi um programa do Estado, mas por que não o município pensar no programa parecido a nosso nível municipal? Fazer municipal, né? Sim. Porque quer queira ou quer não, isso daí influencia dentro de casa. Sim. Porque às vezes a criança que está dentro de casa, ela não tem o que comer. Eu vou dar um exemplo. Tem crianças que vêm no artesanato para comer. Porque sabe que eles vão chegar, vai ter um café da manhã. Sim. Ele vai comer um belo do almoço, vai me desculpar, mas a alimentação que é feita no artesanato, poucas escolas têm. Você come aqui, né, Rodrigo? Dá pra ver que a comida é boa. Dá pra ver. Hoje mesmo teve um macarrão com salsicha maravilhoso. Sabe aquele macarrão com salsicha que só tem na escola? Não, Paulo. Aquele macarrão maravilhoso. Daí eu falo assim, o poder público, a gente precisa começar a olhar essa situação, porque está olhando isolado. Não, segurança na escola, psicólogo para criança. E o problema não tá lá, o problema tá aqui, né? O problema tá aqui na família, tá na casa. Resolve o problema que aconteceu agora ali com o Thiago. E outros milhares que tem parecido que vai estourar.
certeza. Eu costumo dizer o seguinte, Agradecer todo mundo, tá mais de um Claro, monte de nem comentário aqui, não vou conseguir ler. Agradecer o pessoal que tá ao vivo, que tá comentando, deixando a sua opinião aí, é muito importante. Obrigado pelo Você carinho, não falou viu, do pessoal? Martins Tintas hoje, né? É, o Esqueceu. Martins Tintas, que é patrocinador. É que lembrou do Martim Coelpane e esqueceu do Martins Tintas. É tão importante o programa, falar né? que não é o Coelpane, né? Eu mandei Que é o pro Martinho. John, ele falou, John, gostaria de agradecer você apoiar esse programa, porque através desse programa nós estamos conseguindo fazer debate e nós estamos conseguindo agregar valores para a sociedade, né? Trazer programas dinâmicos, onde a gente possa levar a informação para as pessoas. Então, para você que precisa colorir sua vida, colorir sua casa, o seu comércio, o seu estabelecimento, meu querido, a mulher está brava? Claro, a casa está tudo feia. Né? Tem que trazer cor para a sua vida. Você vai trazer com a Martins Tintas, está no estado de São Paulo inteiro, sul de Minas. Chegou na Catinha e falou, eu quero tintas da Martins Tintas, tem massa corrida, argamassa, ó, tem de tudo que você vai encontrar de qualidade com a Martins Tintas. E lembrando que a capacidade da empresa agora já está quase para dobrar, né? O Jonathan teve com a gente e falou, Rodrigo, nós vamos dobrar o número de funcionários na hora que a gente acabar ali. Então é bacana, é uma empresa mocoquense que a gente tem que valorizar e eu fico muito grato quando eles falaram assim, Rodrigo, nós vamos comprar a ideia desse programa, nós vamos patrocinar, porque sem patrocinador a gente não consegue fazer a nossa programação. Então aqui agradecer o pessoal da Martins Tintas. Paulo Vicente, você como empresário, mas eu quero que você dê uma fala aí como pastor, né, que você é, o que hoje as igrejas podem fazer para ajudar essa família? Qual que é o conselho que você pode dar, às vezes, para o pai, para a mãe, às vezes que está acompanhando a gente, que está com um filho rebelde em casa, ou às vezes que está com alguma dificuldade? O que a gente pode passar para essas pessoas? Eu acho que existe um tabu. As pessoas têm muita dificuldade de se abrir, de abrir o coração. Eu acho que o ponto fundamental é quando existe um problema ocorrendo em casa, na sociedade. Cara, chega, rasga, abre o coração. Você não é o único que está passando por esse problema, né? E eu acredito que a Bíblia tem um provérbio que diz assim, já que você falou como pastor, como igreja, tem um provérbio bíblico que diz o seguinte, que na multidão de conselho há sabedoria. Então, acho que a gente tem um pouco de dificuldade, o orgulho, sabe, limita a gente de chegar e pedir ajuda, né? Existe, por mais que nós tenhamos problemas, como nós estamos comentando aqui dessa situação toda que está ocorrendo, mas existem pessoas muito bem intencionadas, em todas as religiões, que estão ali de coração aberto, de braço aberto, para abraçar, para chorar junto, para buscar uma alternativa, uma saída, entendeu? Então, assim, o conselho que eu dou, você pode estar passando por um problema, uma dificuldade na família, no trabalho, no relacionamento, no casamento, com o filho. Cara, você não é obrigado a viver carregando esse problema. Porque a questão é que a pessoa às vezes pensa, vou levando assim. Mas isso pode gerar uma situação pior depois, entendeu? De violência e tudo mais. A gente lida com muitas pessoas que sofrem violência em casa, né? Então, assim, abra o coração, conta para o seu líder espiritual ali o que está acontecendo, né? Eu até né, aproveitando a oportunidade, não é para sair falando para todo mundo o problema que você tem, que não vai resolver. Entendeu? E o pessoal tem uma mania de expor na rede social achando que o pessoal vai resolver e tá todo mundo gostando. Ninguém vai resolver. Eu acho que eu sou muito daquela tradição, né? Roupa suja lava em casa. Mas eu acho que a gente tem que abrir o coração para aquelas pessoas que estão ali para nos ajudar. E eu tenho certeza que qualquer igreja, comunidade que você chegar e falar, eu tenho uma situação assim, eu tenho um problema com o filho assim, ou um problema no relacionamento, qualquer lugar vai chegar falando. Vai ter uma palavra de direcionamento, uma palavra de apoio, e não só palavra, muitas vezes, né, palavra só não vai ser o suficiente, vai ter uma ação para poder tirar você dessa situação. Então, eu acredito que dá para... Eu acredito que assim, as pessoas estão muito desconfiadas também, tem uma parcela de pessoas que não estão acreditando mais na religião, na igreja, entendeu? E eu até... compreendo que em alguns momentos algumas pessoas falham, né, nesse papel,
mas a grande maioria, eu posso afirmar isso com convicção, que a grande maioria de igrejas que estão aí abertas, seja católica, evangélica, estão ali querendo ajudar, querendo fazer o bem. Talvez não tenha condição de resolver todos os problemas, mas estão ali para contribuir. Então, o meu conselho principal é isso. Não segura a barra sozinho, pede ajuda. Né, com verdade, com sinceridade, porque não adianta também querer tampar o sol com a peneira, entendeu? A gente vê muito acontecer isso, a pessoa está com um problema, ela quer contar só um pedaço, uma parte da situação, e aí se a gente não entender exatamente o que está acontecendo, né? A gente não vai ter um bom conselho, uma boa direção para dar. Então, acho que é ser verdadeiro, ser sincero, não tem problema nenhum, todo mundo passa por dificuldade, e, cara, o importante é superar. Eu falo assim, o ser humano ele precisa voltar a usar essa palavra, ser humano, né? Que cada vez mais nós estamos deixando de ser seres humanos, né? Parece que a gente está regredindo, a gente avançou na tecnologia, avançamos na medicina, avançamos em várias áreas da vida, né? Rodrigo, essa fala sua é muito oportuna porque é o seguinte, muitas vezes dentro das comunidades, dentro das igrejas, tem pessoas ali com problemas seríssimos, de violência em casa, de violência com família, com filhos, de problemas mais diversos que refletem em toda a sociedade, só que às vezes por estar, né, numa religião também não quer se expor e acha assim, poxa, eu pertenço a essa comunidade, eu tenho que me mostrar para a sociedade com uma coisa que não é, uma capa ali, né? Então, assim, isso não é legal. Acho que você tem que ser verdadeiro, está passando por problema, abre o coração, pede ajuda e reconhece que muitas vezes também o problema parte da gente mesmo, a gente tem que mudar alguma situação, mas é o que o Dodô falou ali, né? As pessoas, a fila daqueles que quer ouvir a verdade é pequena. As filas do que quer ouvir, né, a facilidade ali é grande, mas só a verdade liberta. Isso também é bíblico, né? Altair, uma fala final pra gente aí, depois passar pros outros amigos aqui, pra gente chegar ao fim do nosso programa. Já estamos para 2 horas de programa. Ô, o bicho pega Beleza. aqui. Bom, também já quero aproveitar então e agradecer esse convite. É um prazer estar aqui, né? Do conselho tutelar, né? Quem precisar. Posso falar bem devagarzinho. 3656-1483. Das 7 da manhã às 5 da tarde. A pessoa às vezes fica com medo de ser identificada. Como que é? É que nem não pode chegar lá tranquilo, não vai ter... Pode chegar tranquilo, que não vai ser identificado, né? O que interessa pra gente é a informação de onde está essa criança que pode estar sendo vítima de alguma ameaça ou violação. Se tá com medo de ir na sede, porque alguém vai vir entrar aqui e sair, vai achar que eu ligo no Disque 100. Disque 100 é 24 horas no ar, lá em Brasília. Os caras nem sabem que você existe e depois vem para São Paulo manda pra gente. Tá, pessoal? Pode fazer tranquilo. Eu quero agradecer, foi um prazer, né, estar aqui com vocês. Só complementando a fala aqui do primo, né, você fez a pergunta em questão da igreja. E eu também, como pastor, eu costumo dizer uma coisa, pessoal. É assim, ó, tem uma parcela que fala assim, vamos orar que Deus resolve. Gente, Deus resolve tudo porque Ele é o Criador. Mas vamos ser conscientes e cientes. Deus faz aquilo que eu e você não conseguimos fazer. Tá? Então, aquilo que você está aí com problema, que você está com dificuldade, não é só orar, não. Tem que ter ação. Né? A própria palavra fala, oração é orar e agir. Então, pede ajuda para o seu pastor, para o seu líder, enfim, para quem você confia. Não carrega o problema sozinho. Tem coisa que você está achando aí, você está sofrendo há tanto tempo, é virar uma chavinha e resolver o teu problema inteiro. Tá? Então, o que eu trago é essa advertência. Não é que Deus não faz, não. Eu sei que Ele faz, Ele é Criador. Mas Ele só vai fazer aquilo que eu e você não conseguimos fazer. Tá? Aquilo que é sua responsabilidade, você vai ter que fazer. Tá? Então, a mensagem que eu deixo é essa. E, enfim, estamos à disposição. Quando precisarem de mim, né, para qualquer outra finalidade, estou aí. Foi um prazer conhecer o Didô pessoalmente. Tá? Não conhecia. E estou à disposição. Quando precisar e achar aí que eu posso contribuir, só me convidar. Valeu, obrigado. Professor Didô. Foi um prazer também participar e eu acredito que pelo fato aqui de ser professor, né, de estar aqui também como presidente do PT de Mococa, eu acredito que as políticas públicas, né, que foram retomadas a partir de janeiro agora, são muito importantes, porque a gente sabe que, como a gente falou no início, né, as causas são muitas, né, e nós precisamos atacar, né, essas causas para
para a gente poder ter um resultado positivo, né? E eu acredito que a questão cultural, né, retomada também, né, das políticas públicas de cultura, né, as políticas públicas educacionais, né, são bastante importantes para que a gente resolva um pouco, né, desses problemas. Não vai resolver tudo, e também, né, a gente sabe que questão educacional, né, demora, né, porque nós estamos tendo, por exemplo, aqui, né, um reflexo, né, se a gente pegar os últimos 28 anos de governo do estado de São Paulo, né, que aconteceu? Nós tivemos fechamento de escolas, né, e construção de presídios, né, exatamente o contrário do que algum tipo de espiritualidade pode, né, e mesmo a filosofia, né, coloca, né, quer dizer, se você constrói escolas, dá uma educação de qualidade e tal, você tem a diminuição dos presídios, né, tem países escandinavos aí que estão fechando os presídios, né, não tem gente para ficar presa, né. Então isso por quê? Porque investem muito na cultura e educação. Então é lógico que nós não somos a Suécia, nem a Dinamarca e tal, mas nós precisamos começar, né? Então a gente acredita muito na função do Estado como um gerador de política pública, não só, né, de cultura e educação, mas também de geração de emprego, né, de crescimento econômico. E isso é importante para que a gente resolva os problemas do futuro, né? Então a gente ataca agora, porque quando você dá uma cesta básica, você dá uma cesta básica para quem está passando fome hoje, né? Que são 33 milhões de irmãos brasileiros. Então, a gente tem que atacar o problema emergencial, mas também, né, se você pegar os 13 anos do governo do PT, por exemplo, nós mais do que dobramos, né, o número de pessoas que se formaram, né, em curso superior, né, e isso realmente vai tirar aquela pessoa, né, aquela família daquele círculo vicioso de pobreza, né? Porque se o pai e a mãe não conseguiram estudar, muitas vezes o filho estudando, fazendo uma universidade, ele vai conseguir ter um emprego melhor. E é lógico que isso vai se refletir no futuro, né? Porque ele vai começar, ele está fazendo a universidade agora, a faculdade agora, vai se formar e vai atuar. E aí a gente tem uma esperança, né, com as medidas adotadas agora, que a gente tem uma esperança, né? E estamos daí também tentando desenvolver uma política de paz, né? Uma política de solidariedade, né? E não de armamento, né? Não de ódio e tal, né? Então nós estamos combatendo o ódio com o amor, né? E isso é até um ensinamento de Jesus Cristo, né? Obrigado. Tiago Colpani. Obrigado, Rodrigo. Bom, hoje eu não vou debater política com ele, não. Já vai ter que voltar, né, Tiago? Depois não marca para outro dia. É que ele falou do Paulo, eu falei, então, como marca, presidente, depois eu respondo. O próximo programa de debate a gente conversa. Mas brincadeiras à parte, sempre um prazer estar aqui. Parabenizo novamente você pelo programa, pelos convidados que você sempre traz aqui. Cada um coloca a sua opinião de forma clara, objetiva, sempre da sua maneira contribuindo de forma positiva para levar uma mensagem diferente para a população e impor aí seu modo de pensar, né? Então, parabéns, Rodrigo, e sucesso aí, continue na sua caminhada. Gostaria de levar alguns números que, apesar de tudo que nós falamos e observamos, a gente tem a tendência, né, como ser humano, de sempre olhar o pior, né? De sempre olha o ruim, às vezes tem dia que a gente olha, nossa, não tem mais saída. Não assim, né? Não é bem assim. A gente tem, você vê, apesar de toda essa tragédia que tem acontecido, a gente sabe que isso é uma minoria. Nós temos 265.679 escolas no Brasil, sendo 112.927 infantil, 123.585 do ensino fundamental e 29.167 do ensino médio. Então você vê que um número expressivo de escolas. Nós temos
alunos, isso aqui, o dado do IBGE está de 2021, pode ter mudado alguma coisa, o dado de 2021. Aí você pega crianças matriculadas no ensino infantil, 8.319.399. No ensino fundamental, 26.515. No ensino médio, 26 milhões, desculpa, 515 mil. E no ensino médio, 7 milhões, mais de 7 milhões, quase 8 milhões. Então, o que a gente vê que tem acontecido aí nas escolas é uma exceção. Nós temos, como foi dito aqui, muita gente boa, muita gente produzindo, muita gente fazendo o bem para o nosso país. E o que eu quero dizer com essa fala? A gente tem que tomar cuidado em ficar replicando notícias ruins, em ficar potencializando notícias ruins. Você, como pai, tem a obrigação de chegou essa informação de alguma coisa que está acontecendo na escola, procure as autoridades, procure a Secretaria de Educação, procure a Polícia Militar, leve essa informação, procure o Conselho Tutelar. É importante a gente procurar as pessoas que possam resolver o problema, ao invés de contribuir para o caos. Nós estamos trabalhando junto com a Secretaria de Educação para a gente promover mais segurança dentro das escolas, como controle de portaria, treinamento de funcionários. A gente está pensando aí da possibilidade de colocar vigias para ajudar na segurança, controle de entrada e saída de alunos, enfim, uma série de regras estão sendo revistas e implementadas dentro da escola. Mas cabe a você, pai de aluno, também conversar com seus filhos, orientar seus filhos, como foi dito aqui, olhar dentro da mochila dos filhos para que ele não tenha levando objetos estranhos para dentro da escola. Tudo isso, esse conjunto de coisas que a gente fazer em conjunto, que vai trazer novamente a paz para dentro das escolas. É importante dizer que nós precisamos nos unir, trazer tranquilidade para as crianças, que elas estão apavoradas com esse momento. Isso aí não contribui para o bom desenvolvimento. A gente está dizendo aqui o quanto que uma informação, o quanto que um trauma pode dar problema no futuro. Então, você como pai, você como responsável de uma criança, tem a obrigação de zelar por isso e tomar cuidado com isso. Fica aqui a nossa preocupação com o que está acontecendo, mas também nós não podemos deixar que esse terror aí se instale e que ele domine as nossas vidas e deixe que nós continuamos seguindo aí com o curso das nossas vidas. Então, parabéns, Rodrigo, pelo tema trazido hoje. Parabéns a todos aqui por ter colocado opiniões importantes e valiosas que contribuíram muito para esse debate. Então, muito obrigado. Boa noite. Pessoal, esse foi mais um Tá na Boca do Povo. Paulo, nós vamos começar a fazer, viu, pessoal, os temas municipais, né? A gente tá falando muito nível nacional, abordando alguns temas diferentes. Tivemos a oportunidade de fazer um só sobre o conselho também, né? Abrangindo as crianças aí. Então nós vamos começar a entrar nos temas municipais, nós vamos fazer uns bate-papo mais acalorado para nós colocar o ar-condicionado no 12, para poder deixar o ambiente mais tranquilo. O pessoal que está acompanhando ao vivo adorou o programa, colocando que tema bacana, muito importante, né? Quando aconteceu tudo isso, eu falei, não, a gente precisa começar a usar o veículo de comunicação não só para informar o que está acontecendo, mas também como para prevenir e colocar o que está acontecendo realmente na nossa sociedade. Agradeço a todos vocês. Eu falo que quem faz o programa são os nossos convidados, né? Rodrigo, posso fazer só uma enquete? Opa. Vocês não acham que o apresentador deveria servir uma janta aqui para os convidados? Vai ter depois? Nós vamos começar a fazer um arado. Vamos combinar? A gente pode combinar, olha. Eu sou mais simplesão. Teve um vez podcast aí que você... Da outra vez que me convidaram, acabou o programa, tinha pizza, salgado, coquetel. E eu acredito que hoje vai ter nada. Podcast, o nível não baixou. Mas a gente pode marcar um dia, hora que acabar, nós fazer isso, fazer uma comida de arado, né? Arrumar uma pizzaria pra fazer pra pegar um patrocínio, né? Nós vamos arrumar um patrocínio pra nós fazer um copos e bebes no final. É porque o Thiago tá sem jantar, né? Certeza. Pessoal, boa noite, muito obrigado, Deus abençoe todos.
Amanhã, a partir do meio-dia, alerta geral aqui na TV Mococa Online, trazendo notícias de todo o nosso país. Beijo no coração, tchau, fui!